Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Manual do Homem Moderno, o seu melhor amigo na internet. Meu nome é Edson Castro, jornalista e apresentador, e hoje a gente vai ser o melhor amigo da sua infância, daqueles pensamentos daquela época boa que não volta mais, porque a gente tá aqui com Renato Humberto, mineiro, recém-chegado em São Paulo, apresentador, pesquisador e redator. Ele é apresentador do Nerd Show, canal que tá no ar no YouTube desde 2010, trazendo lembranças de gerações passadas aí da década de 80, 90, 2000 e uma série de curiosidades muito divertidas. E hoje a gente vai fazer um programa incrível aqui pra falar sobre nostalgia e coisa de pessoal da nossa idade. Você tá bom? Tô bem, você, mano? Bom também. Você tá? Tô bem feliz. Mudou pra São Paulo, é isso? Pois é, rapaz, você tá vendo? Por que você fez isso, mano? Volta. Mas... a gente tá aqui, tá tentando fugir. Todo mundo que eu falo assim, não faça isso e tal, eu entendi, mas eu tô achando legal, só. Você não tá achando, não? Qual que é a sua dor com São Paulo? Não é pergunta qual é a minha alegria com São Paulo, que é... Pô, eu tava vendo um meme do Andrew Garfield, que ele tá naquele filme... Aquele filme musical, Tic Tic Boom. Aí ele falando, todo mundo em Nova York é miserável. Eu falei, pô, todo mundo em São Paulo é um pouco miserável também. Mas enfim, hoje a gente não tá aqui pra falar de São Paulo, estamos aqui pra falar de nostalgia. Mas antes quero dar um recado aqui maravilhoso dos nossos patrocinadores. O Dia dos Pais tá chegando e você ainda não sabe o que vai dar pro seu velho. A gente tem aqui uma recomendação dos novos parceiros do Manual do Homem Moderno, que são os nossos queridos da Freeway. Pô, o cenário ficou top, hein? Eu gosto quando com product placement é feito bem feito. Parabéns, equipe de produção, equipe de marketing aqui, ó. Mandaram benzaço. Freeway é uma marca de calçados de fabricação própria com mais de 30 anos no mercado. Seus produtos e acessórios são feitos de couro de altíssima durabilidade. E o mais legal é que a marca fabrica todas as suas matérias-primas, como borracha e couro, mantendo a qualidade do produto. Tudo isso sem abrir mão aí do estilo e do conforto. Outra parada muito legal dos produtos deles é que eles têm uma tecnologia que chama calcifácio. É uma tecnologia de calcifácio chamada EasyWear. E aí meu avô, cara, ele tinha muito problema pra calçar tênis. Eu tava velhinho, o pé tava inchado, então ele tinha muito problema pra botar tênis, amarrar e tudo mais. E esse tipo de tecnologia que ajuda bastante aí, principalmente o pessoal mais velho, ou o pessoal que tem dificuldade, que tem pé inchado. Eu tenho pé inchado, sabia, mano? Tem uns tênis meus que às vezes quando eu faço um treino mais pesado no Gil, ele não entra. Vou precisar bastante do EasyWear aí. Eu tenho o pé inchado, pô, aos 45. Cara, porra, não é o que é inchado, né? É que nasceu inchado já. Então, eu entendo esse tipo de problema. A gente fez uma seleção de diversos produtos legais da marca pra você conhecer e pra você presentear o seu velho. A gente vai deixar na descrição desse podcast daqui, vai deixar no primeiro comentário fixado também. Você também pode escanear o QR Code que está aqui na tela para saber mais aí da Freeway. E a gente tem um incrível cupom MHM15 para 15% de desconto nas suas compras na Freeway. Aproveita também para deixar o seu like, para avaliar esse podcast aqui com 5 estrelas no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcasts e compartilhar também com seus amigos aqui, porque hoje a gente vai falar muita coisa divertida, muita coisa legal. Teu canal tem uma vibe muito forte, focada em nostalgia, em coisas das antigas. E é um fenômeno que a gente tem visto muito forte nos últimos anos, né? A nostalgia tá... Pô, talvez seja o período de mais alta nostalgia, né? Volta de desenhos animados, volta de séries antigas, volta de filmes. Por que a nostalgia funciona tanto, cara? Eu acho que é porque meio que ela te lembra de um tempo mais, talvez um pouco mais simples da sua vida, em que a sua vida era um pouco, talvez era melhor, talvez dá aquela sensação de tipo assim, nossa, naquela época a coisa era muito melhor. A gente eu acho que o ser humano é uma raça nostálgica, por natureza, porque pode ser qualquer coisa. Até uma coisa que você não passou que foi tão boa, antigamente a gente tem a impressão que antigamente mesmo assim era melhor. Parece que a gente ameniza as coisas do passado e vai ter uma lembrança e vai pensando que aquilo era uma coisa gostosa, sabe? Dá aquela sensação de quentinho no coração. Por exemplo, eu cheguei aqui, eu olhei aqui pra sua rua e me lembrou demais Belo Horizonte. Porque aqui parece muito com Belo Horizonte, sabe? Ribanceira, né? Muita ribanceira. O estilinho das casas, parece onde eu morava lá. Eu falei assim, nossa, aí já bateu aquela saudade. Então, acho que naturalmente no nosso dia a gente é nostálgico. E também eu acho que também tem isso é muito incentivado pelo pessoal que quer uma graninha de estúdio e tal. Porque se talvez você fazer uma fórmula de novo é mais fácil do que fazer uma fórmula nova pra tentar testar alguma coisa que não sabe se vai dar bom, né? E funciona bem, né? Porque eu sempre penso, coisas que meu pai me apresentou, eu virei muito fã de coisas que meu pai me apresentou. Então, meu pai me apresentou Star Wars,
que eu não conhecia. Meu pai, Pois eu é. via muito isso. Meu pai me apresentou Indiana Jones, meu pai me apresentou ET, Spielberg, que são coisas que não são necessariamente da minha época, passavam na sessão da tarde, mas eu não era, tipo, totalmente o público-alvo que Sim, viu aquilo no sim. cinema, e eu fiquei fã por causa do meu pai. E eu fico imaginando, pô, quando eu tiver um filho, é óbvio que eu queria mostrar pros meus filhos Marvel, óbvio que eu queria mostrar pros meus filhos o que tem em alta hoje em dia? Tem Tartarugas Ninja, que é uma coisa que eu cresci. Mas o negócio é que eu acho que talvez, se você parar pra pensar, você vai gostar ainda mais porque a primeira coisa que você fala é que seu pai te mostrou, que te lembra do seu pai. Então a coisa, ela acaba virando um meio pra você ter uma memória do seu pai. Vira uma memória afetiva, Vira né? uma memória afetiva. Por mais que a gente assista, por exemplo, a gente, sei lá, saiu um episódio novo dos Power Rangers lá no Netflix. Horroroso. Horroroso, mas a gente assiste pela nostalgia, porque a gente vai na esperança, fala assim, putz, era tão bom, mas era bom com a nossa cabeça, o nosso, daquela época. Pois Então é é totalmente diferente, né? É muito louco, porque eu tive um pensamento exatamente assim quando eu tava assistindo esse filme do Power Rangers. Porque eu tava lembrando de quando eu via Power Rangers quando eu era pequeno. E eu tava nessa, ai, como era bom. Então, minha exatamente. infância. O problema, às vezes, é revisitar, é triste. Não, porque e aí foi exatamente o que eu parei pra pensar e falei assim, não, minha infância nem foi tão legal. Minha família era pobre, faltava dinheiro, era um puta aperto, era uma falta de conforto, Sim. a gente não podia fazer nada, não tinha dinheiro pra nada. Pô, eu tô com saudades de uma época que era zoada, mas por causa do Power Rangers. A gente cria essas falsas memórias, De né? qualquer forma, a gente vai achar que antes era melhor. É impressionante, a gente pode ter passado o pão que o diabo amassou, a gente vai assim, não, mas antigamente eu lembro, minha infância e tal. A gente vai ter um carinho especial com o passado, coisa que a gente já fez. É meio estranho, né? É meio sociológico, psicológico, é um negócio meio estranho. E você tem a impressão que antigamente tinha menos... Acho que nem dá pra falar que é uma impressão, né? Porque é quase um fato, né? Tinha menos conteúdo e a gente acabava se apegando mais às coisas. Ah, com certeza. E nem só menos conteúdo, como menos meios de passar esse conteúdo, né? Tanto que a coisa era muito mais centralizada. Eu até fico... Às vezes eu fico pensando, filosofando sobre isso, né? Porque eu acho que a nostalgia do futuro vai ser muito difícil. Não vai ter nostalgia no futuro, talvez. Porque cada um vai ter nostalgia de um negócio muito pulverizado. Tem 75 mil streamings, 1 milhão de canais no YouTube. O que a pessoa vai sentir saudade que outra pessoa vai conseguir sentir saudade junto? E, tipo, o meu canal talvez não existiria daqui uns 30 anos. Do que eles vão falar? Porque você tem que meio que... A gente fala de televisão. Eu falo muito de televisão também. A televisão é o elo comum que uniu a nossa geração. Então é meio que o ponto de partida para todo mundo entender, falar sobre aquilo, querer lembrar sobre aquilo. O que o pessoal vai lembrar daqui a 50 anos? Você lembra daquele canal do YouTube que falava isso o quê? Não, porque tipo, às vezes era um canal de nicho, era isso e tal. Ou uma série, sei lá, uma novela japonesa, uma novela coreana e tal. Vai ser muito nicho do nicho do nicho, subnichos. Então vai ser mais difícil o pessoal acertar a mão também. Eu tava no Twitter esses dias e eu postei uma parada que bate muito isso que você falou. A gente vai viver agora a primeira geração que não vai saber o que é a Lagoa Azul, Exatamente. não vai saber o que é Chaves, não tá assistindo os filmes dos anos 80, o próprio Indiana Jones, o fracasso que foi a bilheteria do Indiana Jones em Foi comparação horrível com... também. Foi né? horrível. Não, Nossa senhora, Jesus toma conta daquele filme. mas se você parar pra pensar o fenômeno que era Indiana Jones pra gente... Não, o Indiana Jones é muito bom. É por isso que eu fiquei tão decepcionado. É, e é porque a gente tinha um fenômeno que era a sessão da tarde. Sim, Então, a gente tinha quase uma lavagem cerebral, total. que era o que a gente tinha pra ver, a gente assistia, então a gente ia vendo aquilo repetidas vezes, e entrando no imaginário pop, e hoje a coisa é tão pulverizada que a gente não tem mais essas questões, esses clássicos, essas coisas que talvez deem essa liga pra gente poder ter... Tudo bem que é uma cultura americanizada, né? Sim, estadunidense. Mas a gente não tem mais essa coisa que é perene, né? Que transmite entre gerações. Chaves era um fenômeno muito assim, né? Eu falava de Chaves com meu tio mais velho, com meu tio mais novo e, sei lá, com meu primo. Eram quase 4 gerações diferentes que gostavam, assistiam a mesma coisa e tinha meio que um assunto em comum. Sim. Agora- Mas o negócio é que, tipo assim, eu acho que... Tem até um ditado que o pessoal falava antigamente na televisão, que a Globo desligada dava 45 pontos de audiência. Então a gente tinha, tipo, sei lá, a gente pode contar nos dedos dos canais que tinha mesmo, né? A Globo, o SBT, a Rede TV, né? Assim, que tinha Manchete, a né? Manchete, que Manchete talvez fosse a maior, Manchete é. maior, a Rede TV, a TV Cultura, que era meio fora dos padrões, e a MTV, que era o, sei lá, e a Record. Uhum. Eram essas opções. Hoje você só liga ali no seu web, no seu negócio lá do Smart TV, só ali você já fica sem saber o que você vai fazer. É foda, né? Tipo, ser realmente quem tem atenção hoje na internet e tal é porque tá fazendo um trabalho bom mesmo. Porque, pensa, competir com todo mundo é um negócio, um arranca-rabo danado, viu? E aí, aproveitando pra gente entrar já de vez no assunto nostalgia, qual que você acha que foram
os desenhos animados que marcaram mais, assim, a nossa geração anos 90, talvez nos anos 80, comecei anos 2000. E eu acho que tem algumas categorias, porque eu até percebo que tem o pessoal que inclui anime e sem anime. Anime eu acho que vem em todos os desenhos da TV Manchete. Acho que a estrela maior é o Cavaleiro do Zodíaco. Não tem como. É o melhor de todos. É o que puxou todo mundo pra cima. Pra mim, eu sou muito fã de Cavaleiro do Zodíaco, então eu gosto bastante. Já reviu? Já, muitas vezes. Mais de 10 vezes. Eu tentei rever. No 5º episódio eu falei, vou ficar com a memória. Mas a saga de Hades é muito boa. Sim, não, deve ser, mas não vou conseguir chegar até lá. Aí, por exemplo, agora tem por exemplo, que o Cavaleiro do Zodíaco, realmente ele é mais carismático do que tudo. Mas em história, por exemplo, Yu Yu Hakusho, você lembra qual que é o Yu Yu Hakusho? Pô, gênio. Sensacional. Esse eu já revi, é 10 de 10. Sensacional. Toguro, um dos melhores vilões que existe. Muito bom. Sensacional. Eu tô Toguro. Tá bom demais. Top. Mas aí, por exemplo, a gente fala de desenhos americanizados, por exemplo, que vieram aquele dos anos 80. Thundercats. Top. Tipo assim, tudo que passava no SBT ali, até um pouquinho início dos anos 2000, mas um que eu acho que é mais recente, assim. Recente pra mim, a partir de 2000 já é recente, mas tipo, Liga da Justiça, aquele que passava no almoço. Nossa. Eu tava cantando pra minha namorada essa trilha. Pô, era demais. A hora que toca isso não dá um trem na gente, assim, e dá uma vontade de almoçar também, né? Demais. Porque a gente já foi, assim, a musiquinha é hora de almoçar, vamos almoçar. É que tem um outro que foi o sucessor espiritual, né? Que é quase na mesma época, mas também cobriu o espaço, que era o X-Men Evolution. Nossa, era bom demais. Bem isso era, mano... Era muito vampira. Era muito bom. Era ruim que chegava sempre naquela parte do apocalipse e você não sabia o que acontecia, porque os episódios passavam meio fora de ordem, assim. Nossa, era inferno. Era um inferno. Essa época que a gente sofria, que era a questão da reprise, né? Porque você não tinha como rever. E se você perdia um episódio... Ia pro saco. Não, acabou. Você não sabia o que aconteceu. A gente virou investigador forense. A gente pegava aqui a tabuleta, assim, ó, ia colocando os pins, assim, ó, esse aqui é o filho desse, né? Mas esse episódio vem antes disso. Tinha que não, porque o SBT passava tudo fora da ordem. Tudo fora. E tinha os que passavam na ordem certa, tipo Manchete. Eu lembro que eu perdi o último episódio do Seiya na Casa do Leão. Mas esse episódio da Casa do Leão, ele foi até lá, porque ele só foi dublado até aí. Não, sim. Porque eles reprisaram isso umas 80 vezes. 1000 vezes. Mas eu lembro até hoje, quando voltou, eu acho que tava na casa da minha avó, no interior, falou assim, a Manchete fez até um puta aviso, vamos continuar Cavaleiros do Zodíaco. Eu falei, meu Deus, continua. Porque eu pensei que acabava ali. E aí, tem tipo a primeira que ele toma um pau, e aí tem a hora que chega o Cássio pra ajudar ele, né? Pô, eu perdi esse episódio. Nossa, e esse foi ali, depois dali que engrenou o negócio, né? Nossa, foi muito bom. Eu volto, eles já estão, sei lá, indo pra Escorpião. Ué! O que aconteceu? Eles são bons nesse negócio de pular mesmo, né? E que mais? Tinha outros também que foram mais... Caverna do Dragão, né? Caverna do Dragão passou muito, assim. E é um dos desenhos que... Ele não tem tantos episódios assim, e é aquele negócio, a gente fica muito reclamando hoje, tipo assim, minha série foi cancelada, não sei o quê. Não teve final. E eles não estavam nem aí, não, gente. É tipo assim, ó, o desenho foi a tal e faltou um episódio. E por coisa de contrato, interesse lá, eles falam assim, não vai rolar. E pronto, acabou. Sem choro nem vela. E era um desenho bom. Sabe qual também não tinha... Tem pouquíssimos episódios, a gente viu muito? Cavalo de Fogo. 13 episódios. Mano, não pode ser. Isso 13 episódios. Passou de um grau. Isso passava o ano inteiro. Não parecia que a gente tava sob efeito de remédios? Tipo, a animação suspensa, vendo assim, num negócio, o Cavaleiro Era muito Cavalo de Fogo. louco. O desenho da Punk também, não tinha tanto episódio. Na verdade, esses desenhos mesmo, eles faziam uma coleção pra testar. Vamos testar, vamos ver se o povo vê, né? Mas depois eles também, deu certo ou não continuou. Deixa assim mesmo, tá bom. Sabe o que eu amava, mano? Os desenhos da Disney. Eu gostava. Nossa, eu gostava. Que aí tinha... Quantos anos você tem? Eu tenho 34. Puta, a gente tem a mesma faixa. Eu amava, eu era uma criança pirada em DuckTales. Eu gostava muito de DuckTales também. Que era tipo o fino do fino do fino do fino. Era a época que as músicas de abertura, elas vendiam o desenho sozinho. Pô! Não, se você não bate o pezinho, começa aquele... O Leozinho ali vai... Aí vem o furacão. Mas, puta, isso aí já... É bom demais. Vontade de arrancar a camisa, girar assim. Velhos castelos! Sabe? Você já... Deus! Loucura isso daí. Total. E tinha...
E aí a gente teve a TV Cruz, que foi também um... A TV Cruz, ela trouxe bastante esses desenhos da Disney, até porque eles entraram um contrato lá com a SBT, meio Disney, vão fazer um programa e tal, e trouxe. Então, tem uns desenhos lá que eu gostava muito, por exemplo, Hércules, eu adorava Hércules. Top, que era o Hércules treinando, O Hércules treinando. Ele era magrinho antes do ainda. filme e tal. Demais. Nossa, era muito bom. E tinha uns desenhos também que, tipo assim, eu acho que o Super Pato, você lembra do Super Patos? Era da Disney eu tenho uma camisa do Mighty Ducks por causa Então, disso. pois é. E eu não lembro direito. Mas eu sei que eles são um time, não são de rock, alguma coisa assim. Como é que você sabe isso? Pior do que parece. O que é? Tem um filme da Disney, que é o Mighty Ducks. Aí o Mighty Ducks virou um filme famoso, virou um filme que é com Emílio Esteves. Teve 3 filmes. E aí, se eu não me engano, a Disney se empolgou e a Disney comprou um time de Anaheim. Não existia o Mighty Ducks. Caramba. E eles batizaram esse time de Anaheim Mighty Ducks. Então, Isso que é marketing. eles criaram um time por causa do filme. E aí, como era uma IP forte, uma IP grande, acabou virando desenho também, que é o Mighty Ducks, que não tem tanto a ver com o filme que a gente assistiu, que é um filmaço também, que depois a gente fala disso. E aí acabou tendo esse desenho. Mas tinha no Disney Crush, esse era top. Mas tinha uma infinidade de coisa maneira. Garguloides. Gárgulas. É Gárgulas. Nossa, era bom. Esse é um desenho muito subestimado. Porque é uma história mais sombria Sim. e tal. A hora que começa o Golias, há 1000 anos. Aquela voz pesada, assim, nossa senhora. E os bonequinhos disso daí, velho? Eu tinha. Nossa, eu ia na tinha Pressolândia. vários, né? Esses não tinha no Pirata, eu ficava triste. Aí... Eles eu ia eram até mais pesadinhos, né? Meu, eu ia na Pressolândia e falava assim, meu Deus, mãe, quero muito. Ela filho, querer nem sempre é poder, né? Aí tinha Marsupilame, Pateta e Max, TV Quack, que é um que a gente precisava falar um pouquinho mais, que eu adorava TV Quack. TV Quack Pack, eu acho que era bem bom mesmo. E o desenho do Timão e Pumba, né? Que esse era sucesso mas aí demais. não tinha como dar errado também, né? Aí era elite, né? Era o desenho top das galáxias. E pra terminar aqui, se eu não falar dessa categoria, acho que meu tio que assistia muito desenho comigo me assassina. Que tem a questão da Hanna-Barbera, né? Ah, sim, total. E várias versões de desenhos estranhos da Hanna-Barbera também. Sim. Que eles começaram nos anos 60. Teve até o Homem-Aranha do Hanna-Barbera. Você lembra daquele aquela cena do... O Homem-Aranha deu bom, né? Deu Porque muito tinha bom. o Homem de Ferro, que era o com a boquinha. Não sei se você já viu esse. Passava no Cartoon Network. Passava porque tinha... Eu lembro, mas eu conheci ele, sabe em que? Naquele jogo... Você lembra que tinha um jogo do Super Nintendo da Marvel Avengers? The Avengers! Sei. Depois que eu descobri que tinha um cara branco, tinha um Homem-Aranha. Era o Visão. Eu descobri que o Visão era o cara branco. Eu falei assim, quem que é esse cara branco? Eu falei, o Visão, depois que eu fui descobrir isso. Eu adorava aquele jogo. Eu descobri mais ou menos nessa época, assim. Eu adorava os desenhos da Hanna-Barbera, que tinha sempre as variações do Scooby-Doo. Sim. O Scooby-Doo era top. Tinha o Tutubarão. Tutubarão era top. Gente, vocês não sabem o que é Tutubarão. Vocês estão perdendo um bagulho muito legal. Aí tinha um que era o do kart. Sim. Que era um kart. Eu esqueci o nome, mas eu sei qual que é. Tinha sempre, era uma turminha, um objeto inanimado ou um animal que fala. Isso. Tinha o Dentinho, que era o lobisomem. Tinha o Capitão Caverna também. Capitão Caverna com as mini caverninhas. Isso. E tinha também o... Putz, tinha mais um. Era Josi e as Gatinhas, mas isso é a raiz. Josinha você, que passava no Cartoon Network demais isso daí. O Cartoon Network esfolou a gente nessa... Não. É que eu pelo menos peguei uma época muito boa do Cartoon, que o Cartoon não tinha tanto desenho próprio. Sim, é verdade. Então ele passava Flintstones, Jetsons, era bom demais. Nossa, era muito bom. E você, mano, tá fazendo um documentário também, né, no seu canal. Eu tenho uma série de documentários que a gente parou por causa do apocalipse zumbi que aconteceu, a pandemia. Mas a gente fez 4 documentários, mais essa parte de mistérios que a gente começa a falar. Por exemplo, a gente foi falar sobre o ET de Varginha. Mas nós somos em Varginha mesmo, pra falar sobre o ET de Varginha. Fomos lá gravar com o pessoal e tal. Falamos sobre o edifício Joelma aqui, né, na Praça da Bandeira, que fez Pode também. Crer. Que trem é cabuloso, que prédio é meio... Não, sinistro. pô, é que isso daí, é que a gente tinha tanta pouca coisa pra fazer antigamente, e pra gente isso até meio nostálgico falar disso daí, porque era um bagulho que era repetido tanto. Então, isso que eu tô falando, tá vendo? Até a coisa ruim, tragédia e tal, acaba virando nostálgico. Era muito louco, né? O de Varginha, qual que era a fita? Tinha um ET... Tinha um ET de Varginha. Tipo assim, em 96 estourou uma reportagem no Fantástico falando, porque isso a gente ficou sabendo pelo Fantástico, né? Falando que tinha o ET de Varginha. E no final das contas o pessoal foi começaram a investigar porque falaram que 3 meninos estavam andando num lote e viram um bicho assim meio assim, ó, no muro. Um bicho meio assim. Elas estavam passando e tal, e isso era plena luz do dia.
Quando elas chegaram perto desse bicho, que elas estavam cortando caminho pra um lugar, aí esse bicho meio que virou pra elas e era um bicho marrom com aquele zoião vermelho, assim. E elas meio que deram aquela bugada, saíram correndo e tal, e começaram a falar com todo mundo. Aí tem várias coisas que aconteceram. Por exemplo, diz que os bombeiros pegaram esse bicho, que levaram para um hospital lá, que é o tal do Humanitas, que fizeram estudo com esse bicho. Aí um pessoal que pegou esse bicho, ele teve uma doença cabulosa e ninguém sabia o que ele tinha. Então aí teve uma segunda aparição lá no zoológico. Nós fomos no zoológico lá, que tava tendo uma festa, eles viram. Então, aí, tipo assim, no fim das contas tem várias histórias. Uns dizem que foi pra Unicamp, que diz que a Unicamp é quase fosse a Área 51 brasileira. Pois é, e o pessoal que estuda lá, tá vendo? E diz que também isso foi pros Estados Unidos. Aí teve uma história póstuma também, que foram vistos na cidade uns homens gringos e tal, tentando subornar o pessoal pra não falar nada. Teve um cabrobró danado no interior de Minas que tava parado, deu muito pano pra manga, viu? Pô, eu lembro também dessa mesma época, contemporâneo ao ET de Varginha, era o chupacabra. O chupacabra. Mas isso tem uma parte maravilhosa do chupacabra. Porque o Gugu, você lembra que ele levou o chupacabra? Lembro, o Gugu era top. O Gugu sabia fazer isso daí? Ele fez 2 programas de 4 horas falando sobre o chupacabra e tipo assim, vem cá e tal. Mas só que tinha umas simulações, porque no final das contas ele levou um objeto estranho lá e falou assim, isso aqui é um achado do chupacabra. E o pessoal assim, não. Aí ele puseram um cara num caminhão vendado, tipo assim, mascarado, falando que eu achei esse negócio aqui, meio como se fosse, caralho, achei esse negócio aqui, que delícia e tal, eu tenho que descobrir como é que é. No final das contas era uma raia mumificada. E eles levaram uma raia, depois, não, do Google eu descobri que é na verdade uma raia. Aí tem uma raia no domingo legal no programa, assim, tipo ela... E o cara com força assim, olha só, isso é uma raia. Era muito da hora. O sensacionalismo dos anos 90 era top. Era da hora. E aí você também investigou o edifício Joelma. O edifício Joelma. Que é o do incêndio. Que é o do incêndio. Que aconteceu, eu não lembro se em 64, mas teve o edifício Joelma ele do nada começou um incêndio. E tem vários relatos lá nesse prédio que ele é assombrado, que tipo assim, que alguma coisa aconteceu lá. Aí o que eu gosto de fazer? Eu não gosto de trazer a solução para as pessoas, para falar se eu acho que é assombrado ou não. Eu gosto de trazer, aí a gente juntou especialistas, pessoal da história, a gente achou um sobrevivente, a gente conversou inclusive com o Pedro Ayara, que é o bombeiro, que ele foi responsável por Brumadinho lá em Belo Horizonte, não sei se vocês ficaram sabendo. Sei. Que não fica em Belo Horizonte, mas a tragédia. E ele falou que a partir do Joelma que foram estabelecidos vários protocolos de contra-incêndio em prédios. Então a gente trouxe ele para falar sobre como é que funcionou, como é que foi o resgate, que ele até contou sobre isso. O sobrevivente contou como é que ele sobreviveu, ele contou uma história cabulosa, assim, que ele... Onde que foi o incêndio, na real? Foi a partir, se eu não me engano, do 13º andar no prédio mesmo. Tá. Aí ele meio que foi subindo. Então o pessoal, quem desceu. Quem não conseguiu, subiu. E ficou lá no teto, lá e vieram os helicópteros e tal. Mas muitas das pessoas tiveram que se jogar lá de cima. Porque foi um trem, assim, uma tragédia. E como é que o mano sobreviveu? Ele conta que ele fez... Ele é até bem idoso hoje em dia, mas ele conta que, tipo assim... Sabe aquelas coisas que você só faz na hora do vamos ver mesmo? Uhum. Ele falou que meio que, sabe, meio Liam Neeson. Pulou de um lado pro outro lá, meio que fez uma barra, assim, pra subir no negócio que já tinha desabado e tal. Ele ficou lá no topo do prédio e ele conseguiu ser resgatado por lá, por causa dos bombeiros e tal. Como que os bombeiros resgataram? Foi o quê? De helicóptero, e tiveram também fizeram todas as táticas que eles tinham, né? De escada, de tudo que eles tinham pra fazer, de pegar de outro prédio pra chegar lá. Porque uns anos antes também tinha o edifício São Drauz tinha pegado fogo. E era quase ali perto, pelo que se o meu mapa de São Paulo no fundo está funcionando. Que bairro que era? Era na República, né? Então perto. Então, pois é. Aí, no final das contas, eles resgataram o pessoal lá. Mas a história mais cabulosa pra mim no edifício de Joelma é a das 13 almas. Você já ouviu falar nisso? A gente não fala Sabe de maldição aqui. Não fala de assombração. Não, mas não vou falar nada, não vai ser Minha nada de mal. Minha casa é grande e eu moro sozinho. Eu te entendo. Eu também sou medroso. Apesar de adorar, eu sou medroso. O negócio é porque, tipo assim, no elevador... Porque nesse caso, você não pode pegar elevador, em caso de incêndio. Só que 13 pessoas pegaram esse elevador. E eles meio que, a hora que abriram esse elevador, eles estavam todos carbonizados, todo
detonados, não tinha mais gente ali. E eles enterraram num cemitério que eu não lembro o nome, mas é aqui em São Paulo também, e hoje eles supostamente realizam milagres. O pessoal vai lá, deixa vela, faz pedido e tal. Até hoje eu fui lá gravar. E tem lá um enterrado do lado do outro, ninguém sabe os nomes deles, mas supostamente eles realizam milagres. E o pessoal tá lá sempre agradecendo e fazendo pedidos. Cara, é um negócio cabuloso, assim. E você fez o doc desse também? Fiz. Tá lá tudo lá. Você falou que são quantos episódios você já tem nesses? Já são 4 episódios. E aí qual mais tem? Tem o do... Eu entrevistei o... Eu entrevistei o neto do casal Warren, sabe? Sei. Pô, adoro. Pois é, muito da hora, né? Eu adoro que é baseados em fatos reais. Aí você vê os fatos reais, é o demônio andando no meio da Wall Street, botando fogo. Você fala, cara, o demônio... A gente tem todo registro assim do capeta e a gente não sabe? Então, só que aí a gente conversou um pouco sobre esses casos, porque, tipo assim, o filme ficou famoso, a franquia Invocação do Mal ficou muito famosa, que são a história do casal Warren e tal, e ele é neto, e ele ia nesses negócios. Então ele é... Tipo assim, ele dá aula, ele anda pelo mundo, tipo, fazendo exorcismo. Ele contando, não, eu faço uns exorcismos e tal. Tipo, como se fosse assim, segunda-feira comum, né? Ah, vou ali sexta-feira, comer um pão e fazer um exorcismo. Acontece. E ele tem uma instituição que ele faz isso ao redor do mundo sem fins lucrativos. Eles não cobram nada e, tipo assim, mas só que eles investigam a fundo mesmo. Tipo, isso aqui não é um problema mental, não é uma condição que a pessoa tem, antes de chegar no extremo caso de ver se é uma... Eles meio que são investigadores paranormais. Literalmente é isso. E também fiz o episódio sobre a cidade de Ouro Preto. Você sabe onde que é Ouro Preto? Sim, maravilhosa, adoro. Então... Mas qual que é o... Ah, não estraga Ouro Preto. Não, eu gosto de Ouro Preto. Eu também gosto, tem um ótimo carnaval, né? Não, é mó bonito. Bebida pra caramba. Lugar gostoso pra comer, jantar. Isso, nossa, beleza. Igreja bonitinha. Igrejas bonitas. Não faz desgraça, não. Pois é, mas lá é meio assim, né? Não quero saber. Tem umas histórias. Não, conta aí. É porque é o seguinte, é porque lá em Ouro Preto tem muita história de escravidão. Não, sim. Então, não é assim, se você parar pra pensar, sabe, que nem eu tava falando, a gente tava falando sobre memória de infância, porque lá em Belo Horizonte, a gente faz excursão para Ouro Preto quando é pequeno. Então, sabe aquela cidade próxima que toda escolinha faz uma excursão? A gente vai para Ouro Preto. Aí eles falam assim, aqui ficavam os escravos. Aqui ficavam isso, acontecia isso, aqui era a casa da moeda de Ouro Preto. E só que eram umas histórias muito cabulosas. E depois eu descobri que tinha, tipo assim, com um lugar com tanto, vamos dizer, ódio, tanto sofrimento, aí tem muitos relatos de coisas paranormais lá, né? Então, assim... Tipo assim... Eu vou lá sempre, Renato. Então... Tô falando isso. Comprar uma pedra sabão, né? Tudo de pedra sabão lá. Porque, inclusive, tem até uma história que a gente achou um rapaz lá, que é o Mirim. Ele... Se você for naquela igreja principal do Pilar, sabe aquela igreja? Sim, lá em cima. Quando você vê... Tem um cara desenhando, fazendo pintura. Você já viu o cara fazendo pintura lá? Que ele fica desenhando e tal? Tem uma galera que faz isso. Tem uma galera, mas ele é tipo... O principal. O principal de lá. Aí ele conta, e a gente conversando, ele falou assim, você já... Porque tem um mercadinho do lado, que a gente pensa uma feirinha. Sim. Você já percebeu que você fica bem cansado aqui nessa feira? Aí eu falei, porque eu não tinha programado, eu fui conversar com ele, eu fui programado. Aí eu falei assim, eu tô percebendo que eu tô meio cansado mesmo. Você tá com muita sede, vontade de beber água? Eu falei assim, tô... Estranho, né? Porque lá tem muita ladeira. Poderia ser isso? Poderia. Mas ele falou que lá é onde eram vendidos os escravizados, naquela feira. Então ele fala que a energia lá é pesadíssima, que tem, tipo assim... O pessoal começou, depois do meu vídeo, porque não tinha vídeo sobre essa coisa em Ouro Preto, o pessoal começou a fazer turismo lá em Ouro Preto e me falar assim, nossa, é mesmo, porque gostou da história e foi. A gente entrou na mina do Chico Rei, que é a mina também que levava o dinheiro. Sim, é um passeio que vale a pena você fazer, assim, por turismo, pra ver como é que é a cidade, legal, mas se você entrar de pensar como é que era esses meandros, como é que funcionava, você vai falar assim, nossa, aqui tem um trem pra gente aprender aqui. E um abraço pra cidade de Ouro Preto, qual nunca mais voltarei, depois de saber que ela é amaldiçoada. Não, mas é bom, só. Tem um altos restaurante bom. Não. Casa dos Contos. Lá não tem nada, você pode ir lá. Tem umas pizzarias gostosas. Tem também. Gostava muito de Ouro Preto. Um beijo pro Ouro Preto. E a gente tá falando aqui de casos bizarros. Tinha uma parada de antigamente, que eu não sei qual que era, que a gente tinha esses programas que eram muito pesados. Então, a gente teve...
Tinha lendas urbanas do Gugu. Putz, era pesado mesmo. É aquele negócio que a gente olha hoje e fica assim, né? Mas a gente na época morria de medo. Pô, não, histórias que o povo conta do Ratinho. Não, era topíssimo. E eu acho que era pior pra vocês ainda porque vocês eram de São Paulo. Sim! Porque a gente meio fica de longe e fala assim, ah não, o demônio tá lá em São Paulo. Não. A gente aqui tá... O demônio tava no Linha Direta. O Linha Direta que tava... Porque histórias que o povo conta em lendas urbanas era suave. O Linha Direta, o problema é que ele falava assim, você viu essa pessoa? Eu falava assim, não, eu não quero ver essa pessoa. Eu não quero, ele pode estar na sua cidade. Não, eu não quero que ele esteja na minha cidade. Eu não quero ligar e tal. Isso dava um cagacinho, viu? Você lembra de alguma dessas lendas urbanas que eram famosas dessa época daí? Eu lembro da lenda urbana da moça que andava de carro, que ela pedia pra andar de carro. Você entrava num carro e ela ia pro meio do mato, assim. Mulher de branco. A Mulher de Branco. Esse é uma das mais famosas que eu lembro. Essa daí... Você lembra como é que era essa daí? Eu lembro que ela pedia pra ir pra um lugar e chegava lá, parecia que não tinha ninguém, né? Tipo assim, a família dela... Ela tava na estrada, dirigindo, aí o cara pegava ela na estrada... Isso mesmo. Levava pra casa dela, aí quando o cara chegava, ela sumia. Aí o motorista saía, batia na porta, quando batia na porta, falava assim, uma moça de branco. Aí era um senhorzinho que falava, era minha filha que morreu na estrada. Eu tava assistindo esse vídeo com a Lisa Guerra. E a gente tava tentando entender por que tinha essa lenda urbana. Sabe, por que alguém inventou essa história? Eu tava, tipo, provavelmente era pra você não pegar... Olha a brisa que a gente foi. Que era, tipo, pros caras casados... que era motorista, caminhoneiro... Provavelmente os caras... Siga bem caminhoneiro. Devia pegar, tipo, as mulheres na estrada... Principalmente garota de programa de estrada... Quem é de cidade pequena, quem já foi pro interior... Sabe que tem muita garota de programa, às vezes, em beira de estrada... Então fala assim, não pega as garotas de programa de beira de estrada que pode ser o espírito. É verdade. Porque tudo isso era tipo conto de Cautionary Tales, né? Tudo isso entrava mesmo. Que tinha a loura do banheiro. Por que existia a loura do banheiro? Pra você não ir ficar lá matando a aula no banheiro, né? Eu acho que sempre que tem história, sempre que tem uma regra, tem história, né? Por trás. Então eu acho que isso é muito feito pra afugentar. É tipo Homem do Saco. Aqui tem Homem do Saco também em São Paulo? Tem Homem do Saco. Morria de medo do Homem do Saco. O Homem do Saco vai vir te pegar. Não, eu morria de medo do Homem do Saco. Morria de medo do Homem do Saco. O Homem do Saco era bizarro. Tinha uma que eu odiava. Eu ficava na bad vibes. Que era o da... Tinha o da seringa com AIDS. Nossa, essa é clássica. Os cinemas dos anos 90... Pra você ir tomar seringa, você só sentava assim, dava aquela olhadinha pra você, né? Não, pensa que minha família era fodida, a gente frequentava os cinemas do centro de São Paulo nos anos 90. Isso é ruim? Porra! Ah, tá, é porque eu tô me localizando ainda. Era o buraco do buraco do buraco. Entendi. Não que esteja muito melhor hoje em dia, assim. Mas tinha uns pulgueiros que era impressionante, assim. Então provavelmente devia ser por causa disso, que as pessoas deviam estar... fugindo, Ou então assim. é meio assim, imagina, agora tá precisando de ir no cinema, não dá tá dando pra ver Barbie, tá cheio. Fala assim, tem uma seringa aí, afugenta as pessoas. Ou pras crianças não querem ir no cinema, né? Não, a gente não vai no cinema por quê? Porque tem seringa com AIDS. A inventar isso algum, assim, para deixar a criança em casa, pegou e aí virou uma epidemia. Assim. Tinha Gillette no parquinho. Gillette, essa eu não conheço. Porra, não ouvia essa? Não, essa eu não conheço. Os caras falavam que os caras botavam... Já ouviu essa daí? Que os caras botavam Gillette no escorrega? Ah, não, isso eu já ouvi. Se você descia no escorrega, cortava a sua perna... Tinha do cara que dava sanduíche com Gillette pra mendigo. Também clássica também. Rapaz, mas que criatividade, hein? Jesus. Não, pô, essas daí me marcava demais. Coitado, você me lembra da história do Opala preto? Que roubava órgão, roubava criança? Ou isso aqui é só aqui? Ou era só em Belo Horizonte? Não? Essa eu não me pegou. Segundo as lendas, tinha um Opala que ficava perto das portas de escola. Que ficava... Oi? Era do palhaço? A lenda é localizada. Tinha a audiodescrição, né? Então... tinha um Fusca verde. Né? Tipo isso. Aí era ficava lá um Opala. Quem que usa um Opala? Bebe pra caramba? É a primeira coisa que eu penso, assim. Mas aí ele levava, tipo... Se você ficasse lá dando bobeira, ele te raptava, te levava, tirava seus órgãos e é isso aí. E a criança. É que era foda, porque o Gugu era as lendas urbanas mais raiz. O Ratinho, que eram histórias que o povo conta... Era só o capiroto, o demônio, era o
o nenê de duas cabeças, a criança com chifre. A criança demônio. Isso já demônio. veio e foi umas 775 mil vezes na história, né? Criança demônio era top. Teoricamente foi em Santo André, não foi um trem assim que saiu... Eu lembro que era um arredor de São Paulo aqui, que a criança nasceu com chifre, e a primeira palavra dela foi uma coisa demoníaca, assim, e isso pegou. Acho que era um jornal que chamava Notícias Populares. Sim. Aí pegou e tal. Isso já aconteceu várias... É uma coisa cíclica. Ao longo da história, várias vezes fala que nasceu um bebê demônio. Inclusive, lá em Belo Horizonte, não tem tanto tempo, em Sete Lagoas, que é a cidade próxima, falaram que o show do Calypso foi cancelado por causa do bebê demônio. É isso. Porque diz que tipo assim, eu não lembro direito da história, mas falava que ia ter o show do Calypso e teve uma profecia do neném que falou que quem fosse no show do Calypso, sabe? E o pessoal compra essa ideia de uma forma que acabou com o show do Calypso. O Brasil é muito da hora. É muito da hora. A gente acredita. A gente pode contar pros gringos e não vai. Não vai. Não vai, ninguém vai entender, não vai. Aí eu gostava que a gente era torre. As pessoas não lembram, mas o Fantástico tinha também. Não, o Fantástico era o pior de todos, porque levava a sério. Porque se você porque é o seguinte, ó, o Ratinho, o Gugu, você vê, porque é entretenimento. Era bagaceira. Agora, se aparece no Fantástico, aí você fala assim, isso aqui é realmente verdade. E o ET de Varginha foi no Fantástico. É. Só que você lembra da menina que chorava lá, chorava vidro? Sim, não. Eu odiava os bagulhos de ET. Nossa, eu adoro os bagulhos Nossa, de ET. quando eu era criança, eu odiava os bagulhos de ET, porque eu morria de medo de ET, velho. Eu morria de medo. O bagulho que eu mais tinha medo era ET. E o ET do ET Rodolfo? Qual era a sua opinião sobre ele? Esse era top. Então, pois é. Então tá vendo? Não é todos os ETs, né? Não, esse ET e o ET do filme ET, top ETs do mundo. Uhum. Mas, mano, o Fantástico, qual que era o problema? O problema do Fantástico era o verniz de credibilidade. É, exatamente. Porque você tava vendo ali, era uma matéria sobre o Palmeiras, aí tinha uma matéria sobre a saúde pública, economia, política. Matéria investigativa, negócio investigativo, bagulho sério, e aí os ETs estão invadindo a Terra e vão te pegar, Ed. Você lembra daquele... O que ficou mais famoso pra mim foi a autópsia do ET. Você lembra qual que é isso? Não lembro. É porque deve ter um trauma na sua cabeça, porque passou tanto que... O negócio é que eles viram... Era uma filmagem amadora de uma suposta autópsia de um ET, do caso Roswell, que aconteceu lá e tal, nos Estados Unidos. Aí tinha um ETzão numa mesa de mármore lá, os caras fazendo, meio que tirando... Parecendo aquele... Isso é engraçado, porque parecia aquele... Você lembra do episódio do Chaves, que ele tirava um peixinho e ficava e comia assim, ó? Ele tirava os negócios do órgão do ET e fazia assim... meio... Porque era toscão, entendeu? Mas a gente vendo aquilo, fala assim, Jesus toma conta. E era o Cid Moreira. E o Cid Moreira fazia... Isso era o pior da história. Luzes misteriosas. Nossa, o Cid Moreira foram vistas em Varginha. Imagens amadoras revelam o exato momento em que as luzes se mexem. Exatamente. E aí tinha um silêncio, mano, nossa, desesperador. Veja as imagens a seguir. Eu morria de medo na hora que aparecia a máscara do Mr. M no... Nossa. Mr. M. E só a máscara dele parada olhando assim pra mim. Isso era top. Era muito... Eu adorava, mas eu morria de medo. Não, e aí o Linha Direta, né? Até que era outra narração cabulosa também, do Marcelo Rezende. Nossa, era um cagaço que você ficava com ele. E era só os bagulho... Assassino da Luz Vermelha, Maníaco do Parque, tinha só a bagaceira da bagaceira da bagaceira. Tinha o caso do... Porque eles fizeram o Linha Direta Justiça e Linha Direta Mistério. Você lembra do caso das máscaras de chumbo? Não. Nossa senhora, isso é tipo assim, realmente não é porque dá medo, mas realmente não dá pra entender o que os caras fizeram. Dois camaradas pegaram, eles eram tipo técnicos em eletrônica, subiram o morro do Vintém lá no Rio de Janeiro. Eles, tipo assim, saíram do trabalho, foram pro Rio de Janeiro, pegaram um dinheiro, assinaram uns papéis lá, escreveram umas coordenadas, foram pro Morro do Vintém, pegaram 2 máscaras de chumbo, colocaram no olho e apareceram mortos lá em cima com um negócio de queimadura no mato lá. E pronto, e fim, ninguém sabe mais nada que aconteceu. Exatamente, tipo assim, uai, e o que eles foram fazer lá, o que aconteceu? Aí tipo, vem todas as teorias do mundo, né, tipo assim... Até de viajantes no tempo já tem teoria. Adoro. É um trem cabuloso. Eu adoro esses bagulhos de mistério. Espírito é uma bosta, não gosto. Eu assisto, não gosto.
Porque eu fico com medo mesmo. Eu te entendo. ET eu nem vejo. ET eu confesso que eu não vejo. Bruno Bock, você nunca vai vir aqui exatamente por causa disso, tá? Te amo, legal. Rolandinho até veio, mas você fica aí. Space Today a gente aceita querendo falar de ET. Mas tem um que eu vi na Netflix que eu amo. Que é de hoje em dia, não tem nada a ver. Que é aquele da mina na caixa d'água, que apareceu morta. Ele casa Elisa Lam. Porra, esse é muito... Você já viu esse? Esse é muito bom, velho. É muito da hora. Nunca mais peguei um elevador. Só vou de escada desde esse dia. Muito bom. O mais nojento é a mina falando que ela foi beber água e achou a água com gosto esquisito. Aí tinha um cadáver na caixa d'água. Nossa, foi eu também. Não, esse é muito bom. Que é da mina, que ela foi pro hotel e o hotel era um buraco. Isso, aí ela subiu o elevador. Aí só que eu tenho um problema com filmagem mal feita. Porque todas essas câmeras de segurança é muito assustador. Tá em preto e branco e tal. Você pode ficar parado, você ficar olhando pra essa imagem e falar assim: o demônio vai pular, é agora. É agora que vai pular. Não, esse é bom. E aí ela fica olhando lá, ela fica tipo, o elevador vai, abre, fecha, e ela fica lá assim, ó, parada. Aí do nada, ela sai, não tem mais imagem, não sabe o que aconteceu com a menina, e ela é achada dentro da caixa d'água. Tem do hotel também, né? Do hotel é top. Do hotel que morria todo mundo. Aí o problema, sabe qual que é o problema? A gente tem que ser mais específico, porque tem tanto hotel que morria todo mundo que até tinha a mansão Winchester, tinha não sei o quê, tinha um monte. Vamos falar de coisa boa, para de falar de desgraça. TechPix agora. E eu quero voltar um pouquinho aqui pra gente aproveitar que a gente tá falando de programa pra falar de, acho que talvez um programa que marcou muito a gente, que foi a Sessão da Tarde. Ai, nossa senhora, que delícia, hein? Por que você acha que a Sessão da Tarde acabou marcando tanto assim essa geração? Eu acho que uma das primeiras coisas é pela repetição dos filmes. E também, mas sabe qual que eu acho que é o segredo? É a chamada da Sessão da Tarde. Porque parece que vai ser muito da hora. Que era o... Dois jovens. Não era assim. Hoje, turminha irada. Esse mistério que acabou de acontecer, não sei o quê. Aí acontece, meu Deus, porque você tipo a dublagem, né? Será que essa turminha irada vai conseguir descobrir esse mistério? Hoje, Karate Kid. Isso era muito... uma turminha pronta 1001 confusões, enquanto tenta resolver... Era muito top. Era muito bom. Eu nunca vou esquecer da chamada do Um Robô em Curto-Circuito. Você lembra que era o Johnny Five? Esse filme era bom demais. Demais. Um robô em Nova York. Ele, meu Deus! Aí sempre tem... Sabe, é porque é muito caricato e muito legal ao mesmo tempo que isso marca... Que nem tem um cara que... Sabe, é a mesma linha. Você já viu um cara no YouTube agora que tá fazendo sucesso que ele fica falando que o cara é fake nerd ou natural? Fake Nerd. Fake Nerd. Roger, meu Deus. É o... Como é? Roger... É Caio alguma coisa, não é não? Rodrigo Góes, não é? Acho que é Rodrigo Góes. Rodrigo Góes. Fake Nerd. E a mesma pegada. Eu falei, é aquele negócio assim, fala assim, é muito bom, mas eu não vou assistir isso. Aí depois você já tá falando assim, Fake Nerd, sozinho em casa. Aí é a mesma Será coisa. Será que você provou do suco? Você está viciado? Quem você pensa que é? O Siban? Exatamente. Então eu acho que é o mesmo efeito. E tinha uma curadoria desses filmes que era impressionante, né, velho? Tinha. É impressionante. Só que antigamente era bom que seguia uma lógica. Era assim, saiu no cinema, passava, aí ia pro DVD ou VHS, e passava 10 anos e ia pra Sessão da Tarde, né? A gente meio que via né? Era uma linha temporal maluca, assim. Não, mas se você parar pra pensar, era um exercício de conhecimento de cinema. Muito pra quem queria ter conhecimento, era muito top. Porque eu acho que a Sessão da Tarde, ela começou muito bem. Tem até um site que eu achei outro dia que você descobre que filme tava passando na Sessão da Tarde quando você nasceu. E a Sessão da Tarde é antiga, então passavam até outros perfis de filme, passavam filmes dos anos 70. Passava muito filme de ação e, tipo, muita coisa que hoje é classificação muito jamais deixaria. Jamais passaria de novo. E aí, você acabava assistindo alguns clássicos, muito clássicos, por causa da Sessão da Tarde. Então, a gente assistiu os filmes do Indiana Jones, a gente assistiu De Volta pro Futuro. Rambo era a Sessão da Tarde ou era SBT? Não, passava na Sessão da Tarde também, o Rambo. Acho que o Rambo 1 passava no SBT, o Rambo 3 passava de domingo. Tinha um negócio assim, eles passavam de... Temperatura máxima. Tinha filmes que passavam nos dois lugares, tipo assim, Querido Encolher as Crianças, eu lembro muito no SBT. Top também. Mas passava também na Globo, por exemplo. Tinha o... que mais passava muito na Sessão da Tarde? Passava os filmes do John Hughes, que era... Gatinhas e Gatões. Passava Irmãos Cara de Pau. Irmãos Cara de Pau, que era top. Era muito bom. Era muito bom. Topíssimo. Tinha os filmes do Macaulay Culkin.
Robocop passava. Robocop passava. Mas a Robocop é aquela estroçando as pessoas, rodando, explodindo, o cara derretendo, tudo na sessão da tarde. Tinha Loucademia de Polícia. Nossa, era muito bom. E aquele o piloto sumiu, como é que chama? Apertei o cinto, o piloto sumiu. Passava também, era bom demais. E tinha também os filmes daquela dupla que saía na porrada, que era o... O Double Dragon? Não, também. Mas era o que tinha um gordão, grandão e um magrinho, pequenininho. Que era top. Esse daí eu peguei muito pouco, assim, mas era muito legal. Que era um de pancadaria, era muito maneiro. Putz, eu não lembro qual que é esse. Pô, eu vou procurar depois, A que você falou, eu lembrei do Arnold Schwarzenegger, dele, de Irmãos Gêmeos. Nossa, top demais. Era muito da hora. E a gente acabava meio que pegando coisas, por exemplo, alguns astros. A gente acabava meio que conhecendo quase a cinematografia deles. Por exemplo, Tom Hanks. Sim. Quando a gente já era um pouquinho mais de consciência, o Tom Hanks já tava na fase do Forrest Gump, Apollo 13. A sessão da tarde a gente tava assistindo ele em Splash. É verdade. A gente pegava algumas fases diferentes. E eu também tenho a impressão que cada ator tem cara de um tipo de sessão. Não sei se você tem essa impressão também. Sim. Por exemplo, o Steven Seagal, ele é mais SBT pra mim. Sim. Bagaceira total. Bagaceira total. Tem ator que é mais Band. Porque tinha a Chuck Norris era Band demais. Chuck Norris era Band total. Band realmente. demais. Band demais. O Schwarzenegger era Globo. Globo. O Stallone também. O Stallone Globo, mas também um pouco de SBT. Na minha cabeça. E tinha o Falcão. Nossa, era bom demais. Que a hora que ele ligava, ele era caminhoneiro, ligava a chave. Só o Stallone fazer um filme de queda de braço ficar interessante. É impressionante, né? Qual que era o nome do mano que matava a mulher dele e ele ficava puto? Desejo de matar. Ah, tá. Charles Bronson. Ah, tá. Eu tava lembrando do Stallone Cobra. Você é a doença e eu sou a cura. Aquela dublagem legal. Você é um cocô. Era muito bom. Ele fala, você é um cocô. Eu vou te matar. Era muito bom. Mas e tinha aqui também a questão que assim, tinha uns que era super cine. Mas eu tava até pensando sobre isso. O Super Cine você já meio que desistiu da vida, você não acha, não? Não. O Super Cine era de sábado? Porque... Aí você já pensa assim, pô, sabadão, eu tô aqui de noite. Pô, esse era... Eu assistia muito com meu pai e com minha mãe essa sessão. Obviamente não poderia. Porque esse era passava só os filmes de suspense e putaria. Uhum. Então, pô... gente, quem cresceu nos anos 90 cresceu... Isso aí era classificação livre. Livre. Passava, tipo, a mão que balança o peito. Nossa, será? O peito, não, o berço. Esse passava, na verdade, na Band de noite, a mão que balança o peito. Passava na Globo também. Não, na Band, que também? tinha a Cine Band Privé, né? Ah, não, a do peito. do berço. Tinha a mão que balança o peito. Tinha o que a Sharon Stone cruzava as pernas. Instinto Fatal, né? Instinto Fatal. Aí tinha uma Atração Fatal, que era o que a mulher matava o coelho da menina na panela de água quente. Se você parar pra pensar isso, falando isso em voz alta, é meio estranho, né? Mas Não, não sei explicar que teve, nos anos 90, teve um fenômeno que era, tipo, suspense com putaria. Exatamente. É o que fizeram aqui no Brasil também, com qualquer gênero e a pornô chanchada também, A gente tinha putaria qualquer coisa. Tinha um outro que eu amava, que passava também na Globo, que era o Super Cine, que era A Experiência. Isso eu ficava com medo só de ver a capa. Eu acho que eu nunca vi por causa disso. Que a experiência, assim, não, isso aqui vai... Esse era putaria e terror, era muito bizarro. Você já viu esse, Leozito? Mano, esse era bizarro, que era uma ET... Gente, eu vou explicar aqui. Vai parecer muito pior do que entendeu? Porque já falando em voz alta, o trem pior. Não, vai ficar muito pior. Que era a ET, que ela vinha pra Terra e ela queria... muito horrível esse filme. Eu não sei o que eu vou falar isso. E ela queria reproduzir. Não, na verdade era tipo, os ETs mandavam uma parada aqui pra Terra, reproduziam o DNA dela, criavam ela e o objetivo dela era reproduzir. E aí ela precisava engravidar. E ela era uma mulher bonitona, só que ela tipo se transformava num bicho. E ela saía pela cidade querendo trepar com os homens. Só que os homens que não queriam transar com ela matava. E aí tipo, tem o Forest Whitaker nesse filme. Que, pô, o ganhador do Oscar, Forest Whitaker, tá nesse filme. Passava na Globo. Isso aí a gente ia assistir com meus pais aqui, ó.
Mãe, o que ela tá em cima do cara? Exatamente. Mas a gente não precisava nem ir longe, porque domingo à tarde a gente já assistia com a família toda, com aquela macarronada em cima da mesa, com a Coca-Cola 2 litros de tampa amarela, assistindo aquelas coisas tipo Gugu, camiseta molhada. Sim. Aquele quadro que o pessoal saía correndo e sentava no colo um do outro. Era uma bagunça. O SBT, eu lembro real que o SBT mostrava a teta 1 da tarde. Mostrava. E tava nem aí, tinha porques. Tinha. Realmente o SBT, assim, ele foi vanguardista nesse sentido aí de... Mas assim, até que o Faustão também fez bastante isso, que eu não lembro, não sei se você sabe do Sushi Erótico, você lembra do Sushi Erótico do Faustão? Não, é que isso aí a gente precisa fazer uma pausa aqui, ó. Pausa. Ponto e vírgula. O que foi a treta Gugu e Faustão? Nossa, era a guerra dos mundos ali sobre a audiência, né? Inclusive, era muito legal que eles fizeram uma treta danada de audiência, tipo assim, quem deixava a gente mais pelada na televisão. E passava, né? E passava pra no final a Nestlé fazer o Junta Brasil e pôr os dois ao vivo num link, você lembra da... Isso era muito bom. Porque, talvez o que as pessoas não saibam, quando não tinha streaming, quando não tinha tudo, a gente tinha que ver um canal, tinha que escolher. Tinha que escolher. Era tipo assim, você tem uma escolha. A pílula azul, a pílula vermelha. O SBT, né? O Globo. E aí o Gugu também era loucura, né? O Gugu era total loucura. Tipo aquela entrevista do PCC, você lembra? Ah, não, aí é. É que esse já é que era o... fake Nery, né? É que esse já é a queda do Gugu, né? Já é o Gugu indo pro caralho, já. Né? Pois é. Mas, assim, o Gugu, ele forçava a mão no negócio. Força, mas ele sabia fazer. Ele sabia, mas você lembra, por exemplo, o episódio dos Mamonas? Foi, tipo, N domingos. E, tipo, mas não é um trem assim, vamos fazer uma homenagem aos Mamonas. Mostra as imagens do corpo dos Mamonas aí, por favor. Tipo, meio que virava assim, e, tipo assim, aí tá o cara na selva, assim, fala, eles estão ali, e, tipo, tudo uns panos lá, sem filtro nenhum, sabe? É um negócio mostrando o enterro, mostrando tudo. É muito estranho isso. Mas é que eu acho que o Gugu tinha uma coisa, que era o que a Globo não conseguia fazer, é que ele cruzava os limites, né? Ele cruzava os limites totais. E aí tinha pro bem e pro mal. O pro bem era a banheira, que era loucura. Eu não muito posso cuspir no prato que eu comi, né? Não, eu assisti bastante, assim. Aquilo ali com 12 anos de idade, amigo. Aquilo ali era pra gente que não tinha acesso às coisas. Pô, tinha... Eu lembro... Era o Marcelinho Carioca ou o Vampeta que vai? Putz, é muito legal ver isso, né? Olha só, é a mistura do Marcelinho Carioca e o Vampeta na banheira do... Sabe, é tipo um multiverso que a gente não consegue imaginar hoje. É muito aleatório, é muito bom. E pra você explicar a dinâmica da banheira do Gugu? Não, é complicado mesmo, né? Porque se você explica assim, então era uma banheira, aí a criança vendo hoje, você pegava o sabonete, sei, aí você jogava o sabonete na banheira, sim, aí entrava uma mulher seminua com um biquíni frouxo, porque eles tinham que estar estritamente frouxo pra causar o impacto visual necessário, e chamavam o Vampeta. E entra o Vampeta com a banheira pra tentar pegar mais sabonetes. Basicamente é isso. Tipo, é aquela coisa que a gente sabe o que a gente quer ver, mas tá implícito, sabe? Não, e eu ainda acho que assim, a banheira marcou, porque tinha música. Tinha. Uba, 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 uba. Paga, não paga pra lá. Eu sempre... Topíssimo. Mas tinha um outro que tinha no Gugu, que eu achava que era... Também, gente, assisti esse programa com 12, 13 anos. Então, exatamente. Era o público-alvo total. Que eu achava que era mais interessante. Que era o das moças banhadas de lama. Ah, nossa. É verdade. Que era um mau gosto. Eles colocavam as moças de biquíni, também frouxo, e os caras bombadão também do lado pra... A prova era, eles estavam cheios de lama e você tinha que lavar com a mangueirinha, lavando o carro domingo ali, ó. E passando a mão e tal, e era... Mas eu acho, essa é pesada, mas sabe qual que eu acho mais pesada? Sabadão sertanejo. Também, porque é a camiseta molhada. Também. Até porque tem o caso que eles colocaram a Eliana cantando Pokémon lá, não sei se você lembra. Tipo, para ser um mestre Pokémon. E a mulher, tipo camiseta molhada. Uma camisa branca sem sutiã, uma taça de champanhe gigante com uma cachoeira na cabeça dela. Que entra até você lembra do Miele, do programa do Miele? Que também, o Miele era loucura. Era loucura total também. Mas qual que era? O que eu achava pesado no Gugu era... Eles colocavam a pessoa num batimento cardíaco. Aí aí entrava a mulher dançando na frente do cara e os batimentos cardíacos dele não podiam passar X. Sim. Se esse cara era casado que participava do programa, meu filho, isso ia dar uma treta que chegasse em casa.
Você que é influenciador, você que é influencer, você vai saber exatamente o que eu tô falando. Às vezes parte do nosso trampo é ir nos lugares. Sim. Ah, pô, vou ali fazer entrevista, vou ali fazer não sei o quê, vou divulgar meu trampo. Tal celebridade passa isso muito mais. Pensa você, casado, virar pra você e falar, você, amor, vou divulgar meu CD novo aqui no nosso grupo de pagode e tal. É mesmo, vai onde? Divina inspiração. Isso. Vai onde? Eu acreditava todo dia. Que era, pô, essa... Mas eu encontrei Jesus! Pô, era muito bom. Ninguém cantava naquele grupo. E esse vai pra sua mulher e fala assim, não, vou lá divulgar. Aonde, amor? Na Marília Gabriela? Não. Onde, na Hebe? Um pouco menos de roupa. Um pouco menos de sofá. Mais cedo. No Gugu. E aí você tem que falar pra mulher que você tinha que botar uma bexiga no colo. E aí ia vir, sei lá, a Rita Cadillac explodir a bexiga com a bunda. Não, amor, tava só trabalhando. Era estritamente profissional essa relação. A gente não tinha envolvimento nenhum. Isso tinha que entrar no acordo pré-nupcial de vários casais nessa tá época. maluco. Em caso de Gugu, o que fazer? Meio programação, assim. Pensa o Dinho, que namorava e ficava pegando sabonete com as gostosas na banheira. Eram dias loucos pra se viver, viu? Pra se manter um relacionamento era meio difícil. E o Faustão, do outro lado, também tava apelando pra caramba, né? Tinha muita apelação no Faustão. Eu lembro, assim, o que mais apelava, eu lembro que era o sushi erótico. Pra quem não lembra, porque a gente fala aqui, mas às vezes o pessoal não lembra, era assim, era o Márcio Garcia, também é meio aleatório, mas eles só usavam globais, né? Tinha o Oscar Magrini, se eu não me engano, e eles ficavam lá de uma sushicheria, eu não sei como é que chama o negócio de sushi aqui, que em São Paulo, falando que colocava uma moça em cima da mesa e colocava ela nua, né? E colocava vários sushis em cima da moça e durante o programa eles iam comendo esse sushi. E era basicamente isso e dava picos de audiência por motivos óbvios, né? Não, e tirando sushi... Você chegou a ver isso já? A Débora que gosta de sushi aqui, ó. Tipo, era a mina pelada no bagulho aqui e os caras tirando sushi e comendo. De cima da mina, como se a mina fosse uma barca. Exatamente. O problema é onde enfiavam o gengibre, né? Ou o wasabi. Talvez o wasabi seja um pouquinho pior. Você já percebeu quando a gente fala sobre isso? Sempre que a gente fala pra um homem, ele sempre fala assim... Não. Porque a gente olhou ele aquele... já lembra? É um assim, ó. Mas mulher tinha isso? Acho que mulher não tinha isso, né? O que chegou mais próximo foi delas tirar a lama do cara bombadão. Foi só isso. É porque também tinha os caras bonitão também que tava ali no... Era... Não, mas do Gugu, né, pai? Não tem como. O Gugu, sabe? Tinha até... Tinha o Gugu também, tinha as mulheres com a camiseta branca e eles tinham uma arminha de água que ficava de longe meio jogando, assim. Era tipo... Realmente era... Como mudou, né? Nossa, isso se faz hoje, vai pro... Eu quero deixar aqui um disclaimer maravilhoso pro Planeta Xuxa, acho. Que também era palco dos maiores absurdos de todos, né? É verdade, Don't Wanna Short Dick Man. Você lembra maravilhoso. Isso, e a criançada aqui, ó. Chini Winnie, e ela cantando aqui. Mano, Planeta Xuxa também. Eu gostava do Planeta Xuxa. Não, eu lembro... Eu tava vendo documentário da Xuxa, eu lembro pouco da Xuxa, você acredita? Eu acho que eu não assistia direito. Eu acho que a nossa geração não pegou a Xuxa. Eu também acho, porque ela começou em 83 com o Clube da Criança ali, então acho que eu tenho 34, eu nasci em 89, então eu tenho... A primeira lembrança que eu tenho é da Copa de 94, então eu acho que eu não peguei o boom mesmo da Xuxa, acho que eu não peguei. Não, eu peguei... Eu não peguei nem o Bozo, eu peguei a Vovó Mafalda. A Vovó Mafalda eu lembro também. Porque a Vovó Mafalda era do Bozo. Uhum. Só que não tinha mais o programa do Bozo. Sim. E eu não peguei... Eu tenho pouquíssimas lembranças de Xuxa. Assim. Eu lembro mais ela no Xuxa Park. Então, eu lembro de ter os discos. Sim. Eu lembro de ouvir as músicas em festinha. Mas eu não lembro de eu parar pra assistir. Até porque eu estudava de manhã quando eu era mais novo. Eu também não lembro. Agora, por exemplo, a partir de TV Colosso, eu já lembro. TV Colosso, Angélica, Geomix e tal. Isso eu já lembro. Também. Eliana, isso eu já lembro melhor. Mas eu assistia muito Serginho Malandro, que passava no SBT. É verdade, a Hora do Capeta. A Hora do Cara, é maravilhoso. Era muito bom. Mas a Xuxa eu lembro do Xuxa Park e o Planeta Xuxa, né? Que era o Xuxa Park que pegou fogo. E o Planeta Xuxa era de sábado, não era? Sábado. Que tinha transformação. Eu lembro dessa transformação, assim. Que foi o primeiro... Foi o primeiro Lata Velha que fizeram, né? No final das contas. Não, a Xuxa foi muito inteligente, porque ela conseguiu, durante muito tempo, caminhar com o público dela, assim. Sim. Então ela tinha um Xuxa só pra baixinhos, e aí ela marcou os anos 80, e aí virou um... Pô, a Xuxa é loucura. A Xuxa é loucura mesmo, assim. Impressionante. Eu tava vendo ontem
o documentário, aliás. Vi os Ela é um 2 episódios. fenômeno, assim, tipo... Eu acho que a gente não percebeu o tamanho que ela tinha. Pô, eu acho que a gente percebia, só que a gente talvez não tinha dimensão global. Então, isso, exatamente, a dimensão global, assim, porque a gente pensa muito que a gente tem aquela síndromezinha de vira-lata que é tipo, faz sucesso só aqui, mas realmente ela fez sucesso pra tudo quanto é lado Não, mesmo. Argentina, você vê os trechos dela. Você já viu esse documentário, mano? Pô, os trechos dela na Argentina. Ele já falou já assim, menos feliz do que falou com a banheira, você viu, né? Mas tudo bem. Mano, ela na Argentina é loucura. Não, os caras saindo do carro, o cara pulando, fazendo, a moça, tipo, abrindo porta-mala. Os caras andavam no carro, na autoestrada. Você chegou a ver isso, Dé? Tem umas cenas da Xuxa num ônibus, chegando lá no... Essência? O aeroporto lá da Argentina, que fica... Quem já foi pra Argentina sabe que o aeroporto ele é um pouco longe da cidade, né? Tipo Guarulhos, assim. Sim. Aí você precisa dar uma puta caminhada pra chegar na cidade. Então ela tá vindo a estrada inteira, ela tá cercada de carro. Só que os caras estão pra fora da janela, tipo, sentado no teto do carro, e o carro no pau, na estrada. E os caras, Xuxa, eu te amo, pá. Os caras parando na 9 de julho. E a gente não tinha... Ela foi fazer programa nos Estados Unidos. Não, pois é. Pra mim foi surpreendente ver que ela teve o tamanho que ela teve mesmo. O cara que passou... Você viu que teve um cara que infartou quando viu a Xuxa? Sim. O cara morreu na Argentina. Morreu na Argentina por causa disso. É um negócio muito cabuloso, assim. Programa na Espanha. Ela foi muito gigante. Mas eu tenho mais só uma questão com a Xuxa que eu nunca entendi. Qual? Por que a pessoa tava do lado e falava um beijo pra minha mãe e meu pai, especialmente pra você? Sendo que ela estava do lado da pessoa. Eu amava esse bordão. Eu também, mas, tipo, todo mundo já começou a repetir sem pensar mais. Pô, posso falar pra você? Você acabou de despertar. Eu assisti Xuxa quando eu era pequeno. Eu lembro dessas partes, mas, tipo assim, sobre a Xuxa mesmo, eu não lembro. Porque você acabou de falar, eu lembro de ver isso na TV. Um beijo pra minha mãe, meu pai, especialmente. Eu acho que eu peguei o final. Pode ser. Mas é porque isso veio em todos os programas dela, né? Porque esse Xuxa... Tinha o Planeta Xuxa, o Xuxa Hits, mas eu achava chato pra caramba. Vocês assistiam o Xuxa Hits, o Xuxa Park? Não, o Xuxa Park e o Planeta Xuxa eu assistia porque tinha muita música. Então, por isso que eu falei, ela deu uma caminhada, porque ela começou a fazer uma coisa mais pra adolescente e pré-adulto. E eu gostava muito de Claudinho e Bochecha. Ah, eu gostava também. Pô, e o Claudinho e Bochecha moravam no Planeta Xuxa. Morava mesmo, é verdade. Pô, como era... Tanto que eu penso no Claudinho e Bochecha, eu lembro eles fazendo a dancinha aqui, ó, com a Xuxa no meio. Ah, é verdade, Puta, aquilo era topíssimo, né? Verdade. Só que tinha artistas específicos que eu gostava que aparecia, porque normalmente eu não gostava de música nos programas. Porque, por exemplo, sei lá, tava passando um domingão, eu queria ver videocassetados. Eu falei assim, mas aí, Daniel! Aí eu falei assim, pô, Daniel... Sai daí, Daniel, deixa eu ver as videocassetadas, meu. E acho que talvez tenha sido isso. E é louco, né? Porque aí depois a Xuxa fez o Xuxa só pra baixinhos. Foi. Ela virou, tipo, teve uma carreira meio DVD, né? Tipo, de fazendo várias produções, filmes e tal. E isso era mais um programa, uma galinha pintadinha. Não, vendeu? Pra caramba, com certeza. Caramba. Meu primo, pô, se falar disso, ele assistiu a infância inteira dele. É louco, né? A Xuxa tá nos top 10 discos mais vendidos do Brasil, top 10 DVDs mais vendidos, top até 10 hoje. Programas mais vistos. Cabuloso. Muito louco, e né? Imagina o seu primo falando que vai ter nostalgia de Xuxa só para baixinhos. Ué, é que muda, né? Muda demais. Mas mas é engraçado que a gente sempre acha que a nossa nostalgia é melhor que a nostalgia dos outros, né? Então a gente pensa assim, mas Xuxa... Tipo, Teletubbies? Como assim Teletubbies? Entendeu? Vai subindo. Mas pensa que, por exemplo, talvez pro meu tio, se falar... Eu tenho um tio que é 11 anos mais velho que eu, que é meu irmão mais velho. Pra ele, a nostalgia dele de Xuxa é o show da Xuxa. Então, pois é. E Lua de Cristal. Pra mim, é o Planeta Xuxa por causa do Claudinho e Bochecha. Pro meu primo, é o Xuxa só pra baixinhos. Você não tem medo do que eles vão ter nostalgia de hoje em dia, não? Daqui 30 anos? Ah, vai ser Minecraft, vai ser Felipe Minecraft Neto, já passou. Esse é o problema. Então, vai ser mais ou menos por aí, mas vai ser, tipo... Vai ser nostalgia TikTok. Você lembra daquele... era muito da hora. Sabe quando você vai em festa de velho e troca a explosão de Acabum? Vai ser eles assim, vai tocar o Te amo, tubarão. Tipo, chega os tiozinhos e fala, ai, minha música. Nossa, isso me dá um medo do futuro. Jesus toma conta. E aqui, a gente tava falando aqui de programas infantis, e o Brasil tem uma tradição muito grande, né, de programas infantis topíssimos. Bons de verdade, né? Quais que você acha que foram os mais marcantes que a gente teve? Putz, eu acho que se você ligasse a cultura ali entre 2000 e 2005, qualquer um tava show de bola. Eu gostava muito do Rá-Tim-Bum, que não era o Castelo Rá-Tim-Bum, mas eu adorava o Castelo Rá-Tim-Bum também.
mas o Rá-Tim-Bum era aquele jeito de ensinar as coisas, que tinha aquela abertura que o ratinho meio que fazia uma traquitana. É maravilhoso. Era muito bom. Então, tipo, musiquinhas marcantes. Se eu começar, todo mundo vai desbloquear o negócio. Assim, lava uma, lava outra. Puta. Nossa, era bom demais. Pô, isso era topíssimo. Aquele, viu como se faz? Aí você já, assim, já dá um trem, assim, que você já parece que liga uma chave, assim, na sua cabeça. Esses programas eram bons demais. Não, a cultura era muito a mais. Era muito bom a cultura. Você chegou a pegar Gloob Gloob? Bom demais da conta. Nossa senhora, Gloob Gloob. Porque, tipo, querendo ou não, eles só apresentavam os desenhos, mas era muito carismático. Tinha aquela abertura em desenho animado. Gloob 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 Gloob. E era meio... Era quase relaxante você ouvir a abertura, as músicas. Nossa, eu tenho um sonho de conhecer o Helios Scant. Você sabe quem que é esse cara? Não. É o cara que praticamente fez todas as do... Lava, 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 lava. Ele é toda música que ele faz. Ele fez a música... Ele fez várias músicas da TV Cultura. Ele até... Você vê que você gosta das músicas dele até quando você não é um motivo pra você gostar. Sabe aquela música do Cabela, tá na hora de lavar, da propaganda e tal. Sim. Ele que fez essa música. Caramba. Então esse cara, pra mim, ele é uma das almas da TV Cultura, é o Helios Scant. Ah, não, a TV Cultura ali foi Tem um outro programa da TV Cultura que eu acho que era topíssimo e as pessoas não falam a respeito, tanto quanto deveria, que era o X-Tudo. Ai, nossa, era bom demais. Ainda mais que eu via comida. Nossa, era muito bom. E era sempre uma pegada entretenimento, pô, Castelo Rá-Tim-Bum, entretenimento. Sim, total. E ao mesmo tempo tinha um educativo. Então, pô, você vai aprender uma coisa legal enquanto você tá se divertindo. Exato. Eu acho uma bobagem não aproveitar esse formato hoje em dia. Que nem, tipo assim, o X-Tudo era legal porque tinha o Gerson de Abreu, ele era simpaticíssimo. Infelizmente, ele morreu muito cedo. Eu tenho o autógrafo dele. Tem? Eu era apaixonado pelo Gerson Abreu. Ele era muito bom. Eu gostava muito dele também. Ele também fazia o Agente G na... Agente G, que tinha o Edgar Allan Poe, que era o Corvo. Tinha o Corvo e tinha o Mestre Yodo. Era muito bom. Um dos programas da Record que deu muito bom. Por causa do Gerson de Abreu, que ele era sensacional. O X-Tudo tinha até a... Como é que chama? A Mili? Eu esqueci o nome dela. Não sei o que, Fernanda Souza. Pequena fazendo. Tinha a Sherazade que contava histórias, você lembra? Pô, você não tá entendendo. Eu sou uma criança da TV Cultura. Eu também. Então, eu fui, quando eu era pequeno, no teatro do Gloob Gloob. Minha mãe me levava... Vocês em São Paulo tinha muita sorte, porque isso não porque isso era de São Paulo, né? Isso era de São Paulo, E tudo era de graça. Nossa, então, que delícia. Pra mim, pra minha família que não tinha dinheiro, era um tesão. Pô, a Sherazade ia fazer contação de contos, ia fazer leitura de contos em livraria e tudo mais. Fui ver a Sherazade. Então, pra mim, era loucura, assim. Tinha umas contações de história no Rá-Tim-Bum também que eu gostava, que era tipo que eles contavam com cola, tesoura. Puta! Era muito bom. Nossa, isso era muito bom. Era muito bom. E ele era um cara, né? Era uma moça. Era uma moça? Eu não sei se ela trocava de vez em quando, mas eu lembro mais da moça. Ela fazia assim, o rei. Ela fazia as vozinhas. O rei que não sei o que e tal. Nossa, você pensa, é uma coisa simples, mas era bom demais da conta. Não, isso era incrível, era né? Muito bom. E acho louco, porque... Tinha essa pegada da cultura que era top, mas a Globo também, em determinado momento, entrou pro jogo. É, verdade. Então... Só que eles entram com... Como eu vou falar? Tipo, os projetos que eram independentes dentro da Globo, por exemplo, eu acho que eles davam mais certo. Tipo o TV Colosso. Não, TV Colosso... TV Colosso é impressionante como é que é bom, até hoje. Não, TV Colosso é bizarro. Porque... Você sabe quem funcionam. A galera que tá por trás, né? Eu entrevistei lá no YouTube Space do Rio, eu levei os bonecos tudo lá pra fazer um episódio. Caralho, que foda! O Gilmar, eles mostraram como é que funcionava, eu fiquei assim, meu Deus. Eu parei aquele YouTube Space lá, porque todo mundo queria tirar foto com o Gilmar e tal. Não, e era doido que eles pegaram todos os maiores cartunistas da época. O Laerte, né? O Angeli, pegaram todo mundo que era o Glauco, pegaram os caras cara foda e botaram os caras pra escrever coisa pra nós. Por isso que eu tô falando, você vê quando você é criança é bom, mas quando você vê quando você é adulto é melhor ainda, porque as piadas fazem muito mais sentido também. Não, tinha o... É só crítica social, a crítica ao capitalismo, ao emprego, é muito da hora. Tinha o cachorro, que era meio Gil Gomes. O Jaca Paulado. Porra. E aí tinha o cachorro bravo também, que vinha pra arranjar briga. Eu esqueci o nome dele, mas eu sei qual que é. Tinha várias personalidades dentro, tipo assim, tinha o Walter, era o jornalista que é tipo do Walter Gate, que era uma paródia, era sempre paródias de personalidades, assim, era muito da hora. Eu não entendo, assim, quem sou eu pra dar conselhos pra Rede Globo, né?
Aí eu acho que hoje em dia a gente pode dar conselho pra Rede Globo, né? Hoje em dia acho que... É. Mas é uma IP tão maravilhosa. Tão maravilhosa. É uma coisa tão boa. É um programa tão bom. Personagens tão carismáticos. Eles deixaram morrer. Eles deixaram morrer. Tipo assim, o que é uma IP? IP é Intellectual Property. Propriedade intelectual. Tá vendo? Às vezes ninguém sabe também. Eu também não sabia. Então, o negócio é que eu acho que sabe quando entra aquela parte de contrato? Eles até me contaram um pouco assim, porque quando começa, todo mundo meio que vamos apostar e tal. Aí quando começa a dar certo, aí tem que fazer renovações, aí entra interesse de várias partes, né? E também, eu acho que o tiro de misericórdia foi quando eles não puderam, com a televisão em geral, não pôde mais fazer publicidade infantil, né? Pô, mas hoje tem streaming. Tem streaming, mas será que... Eu concordo com você plenamente. Eu colocaria pra ontem. Mas é porque, por exemplo, eles têm os nomes atrelados à Globo. Tem... Sabe, é muita... Cada um... É que nem passe de jogador de futebol. Cada um tem um pedacinho e tem que estar todo mundo de acordo pra o negócio rolar. É muito... É uma reunião de condomínio muito difícil de resolver, eu imagino. Pô, e aí eu lembro que depois que saiu o TV Colosso, chegou a Angélica. E aí teve o Caça-Talentos também. Nossa, era bom, hein? Eu tinha muito medo do Exterminador de Fadas. Pô, isso era muito bom. Era uma novelinha bagaceira. Mas era muito bom. Era muito bom, né? Era... Tipo, eu não sei se tinha... É que hoje em dia tem o Lucas Neto. Acho que o Lucas Neto melhorou muito a entrega do produto dele pras crianças. Mas tinha um carinho muito grande nessas produções infantis, eu né? acho. Eu acho que, assim, a Globo tinha um carinho. Eu não vejo o mesmo carinho da cultura. Que, eu não sei se você tem essa impressão, até pra gente produzir conteúdo. Quando a gente começa... A gente tem um trem, a gente quer fazer aquele negócio virar e a gente põe todo o sangue. A gente põe o sangue hoje em dia também. Mas quando a gente parece que não tá começando e o negócio não engrenou ainda, a gente tem um... Sabe, põe o coração. A gente não dorme, a gente não faz o negócio acontecer. Eu sinto mais esse carinho com o pessoal da cultura. Porque lá não era um canal tão grande. Era um canal que era mantido, não tinha tanta renda igual a TV Globo e tal. Porque a Globo, você tem que entrar já pra fazer girar o negócio. É tipo, vamos pôr um programa no ar? Vamos. Ele tem que custar tanto, tem que dar tanto de retorno, tanto de audiência pra se pagar, pipipipopopó. A cultura eu sentia mais aquele trem roots. Seria um YouTube antigamente. A cultura era arte, né? Não tinha era arte, exatamente. Acho que até por ser até uma estatal, e tudo já tava meio que pago, então os caras já saíam Vamos meio lá. que um... não, pensa, os caras tinham que mandar um projeto. O projeto tinha que ser aprovado dentre um monte de projeto. Então acabava passando um projeto que era um pouquinho melhor. Aí você tinha, o Cal Hambúrguer. Esse cara é um gênio. É impressionante. Que é um gênio, não tem como. Aí você vai botar... Olha os nomes que tem por trás da cultura. Você tem... Que passaram ali nesses programas que a gente falou. Gloob Gloob, Rá-Tim-Bum, Castelo Rá-Tim-Bum, ou Derivados, isso tudo. Cocoricó. Nossa. Cocoricó é fruto da porra. É fruto de Rá-Tim-Bum. Se você for pegar os nomes que tem, você tem os maiores... manipuladores de como é que é o nome? Bonequeiros do Brasil. Você tem Cal Hambúrguer, você tem o pessoal do Palavra Cantada, você tem o Marcelo Taz, você tem atores incríveis. Pô, a gente não falou de Mundo da Lua. Muito bom. Porra. Aliás, um beijo pro meu amigo Luciano Amaral. E eu posso falar que joguei bola com o Luciano Amaral. Eu trabalhei com ele. Muito, muito da hora. Eu conto isso pra todo mundo. Eu joguei bola com o Luciano. Pensa eu que trabalhei com ele, e aí a gente se encontra sempre. E é sempre um choque pras pessoas que estão comigo. Eu imagino pra ele como é que deve ser isso depois de tantos anos. Ele é muito de boa. Não, eu imagino que sim. Mas, por exemplo, porque, tipo assim, imagina a Xuxa chegando num lugar e ela tendo que passar... Tipo, ela não pode ir na padaria, sabe? Sim, tipo, ela não pode fazer essas coisas. A gente tá falando que a nossa vida é chata e tal, a gente já escreve e tal. A Xuxa, se ela for ali na padaria... Folha salarial dela... Acho que ela abre mão de um pingado. Não, mas eu gosto de fazer os negócios, eu não gosto de ser... O Luciano faz tudo isso. Não, ele faz, mas acaba que ele já meio que tem que ter talvez ele tenha que ter até um script pronto na cabeça dele pra... O Luciano é incrível. Não, ele é incrível. Mas assim, tô falando, é muito engraçado que você vê a naturalidade que ele age. É muito impressionante. Eu sempre falo, eu não conseguiria. Com a tranquilidade que ele faz as coisas. Eu tava com a Lisa na BGS... E aí eu encontrei o Luciano. E a gente sempre se encontra, a gente vai papear de coisas de quando a gente trabalhou junto. Luciano, como é que você tá? E a Lisa travou. Que a Lisa Guerra, que é uma outra youtuber, ela ficou assim, ó. Mas é realmente impressionante. E aí ela travada. E eu falando com o Luciano assim. Uma hora eu olhei e eu vi que ela tava travada, né? Na hora que eu olhei pra ela deu um grito lá. Você é o Lucas Silva!
E os dois... E sabe quando os dois olham assim... Ele, sou eu. Ela... Meu Deus, eu sou muito sua fã! Aí ela... Posso tirar uma foto, por favor? E eu aqui, ó... Ele, claro, tá... Aí no que ele foi embora, ela... Meu Deus, você conhece o Lucas Silva? Eu conheço, eu sou muito fã dele. E o cara, ele é um lorde. Ele é mesmo. E é muito engraçado. Pensa você ter marcado a infância. Não, então, isso é... Porque, por exemplo, eu tava num evento outro dia, aí o meu amigo Renan, do canal Vila do Chaves, ele conhece o... Pô, Renan é maravilhoso. Renan é maravilhoso. Ele conhece o Samuel, que era o menino maluquinho. Ele foi lá falar com ele, aí eu tô do lado, assim... Porque, tipo assim, eu não sei se vocês estão entendendo, meu canal, né, eu falo sobre coisa antiga. Ele é um menino maluquinho. E eu tive que fingir costume. Eu falei assim, não, senhor menino maluquinho, tudo bem. Querendo chorar, né? Tipo, cara, ele é o menino maluquinho. Cara, menino maluquinho. Sabe o que é muito legal? Que tudo isso que a gente falou tiveram uns filmes muito fodas. Muito. A gente teve o filme do menino maluquinho, que era... Que foi rodado em Belo Horizonte. Lá todo mundo fala assim, aqui, ó, era onde foi filmado o filme e tal. Eu não posso ver o final desse filme, que eu choro. Pois é. Tem história que não tem jeito. Não, ele pulando no gol e pegando. E aí começa a entrar o texto final do livro. Nossa, aquilo ali é pra você... É de arrebentar, né? De arrebentar. O filme da TV Colosso era top. Nossa, era muito bom mesmo. Super Colosso. Que era o da corrida, lembra? Da corrida? Que eles tinham uma corrida de carro. Ah, é verdade. Mano, deixa eu te mostrar a foto aqui, você vai... Nossa, era muito bom. Quer ver, ó? TV Colosso, filme... Corrida. Eu lembro até hoje quando passou na tela quente. Aqui, ó. Ainda bem que não passou no Super Cine. Ó, Super Colosso. Tá vendo que até a bandeirinha é um coisa de corrida? Sim. Quem que eram as estrelas do filme? Deixa eu ver aqui, ó. Era Marcelo Serrado, Luana Piovani e Camila Pitanga. Isso sim também é um casting aleatório, né? Só faltou o Diney aí pra... E teve o filme do Castelo Rá-Tim-Bum, mano. Teve, mas aí já não foi com os mesmos atores, mas foi muito bom. Mas né? era muito bom. Tipo era assim, só o Dr. Vitor. O Nino que não mudou. Acho que a Morgana era a mesma também, acho que o Nino que mudou. Mudou o Nino e mudou as crianças. É, isso. Acho que o Dr. Abobrinha era o mesmo, o Dr. Vitor. Tinha peça de teatro, também foi na peça de teatro do Castelo Rá-Tim-Bum. Então, pois é. E esses trem que chegando aqui em São Paulo, eu fico meio assim, pensando assim, isso que eu vi na televisão. A hora que eu cheguei na Marginal Pinheiros, foi assim, é aqui que o Datena narra os negócios todos. Sabe onde você vai pegar que vai te matar? Você gostava de Rá-Tim-Bum? Minhocão. Que lembra que tinha uns ETs que voavam no Rá-Tim-Bum? Sei. Era no Minhocão. É? Oh, que da hora. É aquele viadutão que vai passando... Puta, sempre vejo aquilo ali, eu lembro do... Nossa, que da hora. Depois eu vou prestar atenção nisso. E a cultura era muito de São Paulo, né? Não tem como. Era muito de São Paulo. Mas acho que a cultura de São Paulo, ela meio que... Eu tava até conversando isso com a Bárbara, minha esposa, outro dia. A gente ficou muito... A gente foi muito exposto à cultura de São Paulo por causa desses programas, né? Mas também que não passava pra todos os estados, mano? Não passava pra todos os estados? Tinha alguns estados que não tinham. Então tem alguns programas muito específicos, ou que a partir de certo momento começaram a ser passados. Porque a cultura é um programa estatal de São Paulo, né? Sim, aí passava lá em Belo Horizonte, passava de uma... Tipo, como se fosse o canal do estado de Belo Horizonte. Passava na TV Rede... eu esqueci o nome da rede, mas não era TV Cultura direto, sabe? Era tipo como se fosse uma passagem de bastão, assim. TV Cultura é top. Durante muitos anos eu sonhei trabalhar na cultura. Conheci pessoas que trabalharam lá. Não, com certeza. Nossa, seria um sonho, você tá doido. E aí, aproveitando que a gente tá em nostalgia também, tem algumas marcas que acho que marcaram muito a molecada que era mais nova. Eu, por exemplo, amava a Mesbla e o MAP. Nossa, o Mapping eu conheci por causa de São Paulo, porque lá não tinha Mapping, né? Lá em Belo Horizonte. Não tinha? Não tinha Mapping. Mapping, porque eu saiba, era só aqui em São Paulo. Então, é porque vocês são muitas pessoas, a cidade é muito grande, então dá muito peso. Mas o Mapping mesmo, eu nunca tinha visto na vida. Eu fui pesquisar porque o pessoal me falava do Mapping. Mesbla vocês tinham? Mesbla tinha, vendia até Opala, juro por Deus. Dentro da Mesbla tinha Opala pra vender, vendia de tudo mesmo. É um conceito que não tem mais nessas lojas de tudo, né? Se você tá achando que tem o Walmart, não sei o quê, não tinha Opala, não tem Opala no Walmart. Eu lembro que fechou essas lojas de departamento aqui no Brasil, e eu lembro que eu fui uma em Londres. E é tipo quase uma voltar no tempo, assim. Você vai numa loja, que é uma loja que vende tudo. Tudo que você imaginar. Então, o primeiro andar é cama e banho, o segundo andar é brinquedo, o terceiro andar é a... Eu fui lá também, como é que chama essa loja? É que é famosíssima. É super famosa. Famosíssima, que tem uns shake milionário. Eu sei qual que é. Tem tudo que você imaginar mesmo, assim, impressionante. É bizarro, né? E que outra marca você lembra que acabou?
Putz, Arapuã, ligadona em você. Puta, era tipo uma Casas Bahia, né? Era tipo isso, vendia eletrônicos, assim, eletrodomésticos, né? Essa era topíssima. É verdade. Arapuã tinha também a Nova Brasília, vocês não tinham aqui não, né? Nova Brasília? Não. Que é isso? Então, pois é, era uma loja tipo a Mesbla, que vendia coisas lá em Belo Horizonte também. Era tipo a Nova Brasília e a Mesbla, que eram as... A Mesbla era gigantesca, né? Era prédio, a Mesbla era prédio gigantesco. Mas a Nova Brasília era uma outra que era tipo... É como se fosse a Americanas, que você Pode ia lá pra crer. comprar chocolate pra você ir pro cinema. E roubar bala. É mais ou menos por aí, assim. Tinha a VASP, o pessoal fala muito. VASP, Vagabundos Anônimos, sustentado pelos pais. Exatamente. Era mais famoso pela comunidade do Orkut do que a gente pegava avião mesmo. Porque a gente não pegava avião, né? A gente só sabia que existia. A Varig. Mas a Varig é legal porque porque hoje em dia, quanto mais a gente vai passando tempo, menos coisa a gente tem no avião, né? Uhum. Tipo assim, de benefícios. Agora, tem você ficou sabendo que tem uma que vai vender alugar em pé no avião? Não pode ser. A Ryanair? Não pode ser. Vai andar em pé? Em pé. Vai tirar 2 banheiros de trás e pôr como se fosse um ônibus em pé. Nossa. Aí, mas nessa época a Varig dava talheres de prata, dava não sei o que a classe, não sei o que recebia, não sei o que. Então tem vários itens colecionáveis até hoje da Varig por causa disso. Porque era uma experiência tipo premium você voar na Varig, sabe? Então... Eu fui num rolê que tinha um dos carrinhos da Varig pra vender. Ah, pois é. Então, Caríssimo. É super caro. Tem na estrada pra Bahia... que minha mãe mora na Bahia agora. Tem um avião da Varig lá. Que legal. Tipo, no meio eles colocaram um avião lá, meio, tipo, ficou. Aqui no Campo Belo, se você for lá, tem os prédios da Varig antigos. Ah, pois é. Dá pra você ver eles abandonados. Sabe qual marca acabou? E que eu passei um constrangimento esses dias, que eu conversando com minha namorada? Eu falei assim, pô amor, preciso comprar um Cepacol. Cepacol acabou? Cepacol acabou, não acabou? Não acabou? Qual que é o que a gente toma? A gente toma Listerine hoje. Cepacol eu não acho mais. Cepacol que tinha um cara... do queixão? Nunca mais vi Cepacol. Eu acho que ainda tem. Tem Cepacol ainda? Eu acho que tem. Será? Eu acho que ainda tem. Não, então o marketing do Cepacol precisa se restabelecer. Deixa eu ver aqui. Cepacol. Uma dessa linha também que eu não sei se acabou é a Anapion. Ainda tem a Anapion? Existe Cepacol. Que tristeza. A Anapion já foi, né? Anapion. Bom. Um gostinho bom. Eu lembro o Colinos. Colinos, nossa. Você sabe da história da Colinos? Por que ela virou sorriso? Não. Ficou tão... Virou sorriso? Virou sorriso. A Colinos, que é aquela pasta de dente antiga, que era de metal. Pô, saudades dessas. Que Sabe? enferrujava, lembra? Amarelo e verde, aquilo ali virou a sorriso. Que legal. Porque o Colinos ficou tão grande que o governo mandou parar, porque tava com, como é que fala? Monopólio. Ah, que loucura. Então, tipo assim, ele era top of mind lá, que é como você... Tipo assim, se você fala assim, pasta de dente, a pessoa, Colinos. Aí era a primeira de todas. No final das contas, eles tiveram que mudar pra Sorriso. E ela virou a segundo top of mind, Sorriso virou o segundo... com a mesma marca, só porque eles tiveram que mudar de nome por causa de porque ele era um monopólio. Só tinha essa pasta de dente, era maior do mercado, eles tiveram que mexer. E a Colgate nadou no... Aí na rabeira ali, né? Outra que eu anotei aqui que é muito... que eu amava era a Pacalolo. Pacalolo. Tinha roupas bem bonitinhas a Pacalolo. A sua roupa parece muito da Pacalolo, inclusive. Pacalolo era pica. Que tinha várias Looney Tunes, aquelas coleções... Não, as camisetas da Looney Tunes da Pacalolo era loucura. Muito da hora. Era loucura. Vinha naquela... caixa circular, lembra? Você lembra que tinha uma jaqueta jeans do Taz? Eu tinha. Nossa, você tá louco. Muito da hora. Não, isso daí foi presente de Natal e aniversário junto. Era muito. Isso daí era tipo, eu tive essa jaqueta do Taz. Eu não tive, mas realmente era uma fortuna pra comprar isso aí. Eu ganhei os 11 anos de idade. Eu fiquei com essa jaqueta até os meus 20 e poucos. De tanto que eu amava essa jaqueta daí. Eu só tive que dar porque tava já se desfazendo inteira. E aí tinha também uma que é clássica, assim, a jaqueta da Hard Rock Café também, que era o sonho. Eu não sei se aqui também era esse sonho, mas lá em Belo Horizonte, meu filho, você tem uma jaqueta da Hard Rock Café, você era demais. Hard Rock era famosa também, Hard Rock era pica. Tinha uma, que tinha até na música do Mamonas, que era Fiorucci. Fiorucci, essa eu não lembro, não. Fiorucci, uma marca que acabou, lembra? Que era calça Fiorucci, uma calça Fiorucci. Nossa, essa eu não conheço, essa era famosa. E outra também que pegou muito aqui, ó. Esse aqui, o Leozinho que é velho, vai dar um pulinho aqui. É o sorvete Iopa. Ah, nossa, era bom demais. Exagelado. Quem lembra do exagelado? Um picolé desse tamanho, assim.
E tinha umas propagandas impróprias do Isa Gelado. É? Tinha no México, que é tipo, que em tradução livre a moça, ele chega assim, posso dar, quero um Isa Gelado? Aí ela fala assim, posso dar uma lambidinha? E era um menininho, ele ficava, oh! E era muito errado, Era, assim, mano. mas... E aí outra que marcou também, Bamerindos. Bamerindos, e marcou com as propagandas, né? O tempo passa, o tempo voa. Era E muito bom. As musiquinhas não tem como, né? Era muito bom as Não tem musiquinhas. como. E aqui o último que eu deixei, que esse daqui, se não acabou, desapareceu, que era o glorioso Chicletes Ping Pong. Ping Pong acabou. Acabou. Ping Pong Infelizmente acabou. era pica. As melhores coleções de figurinhas, o chiclete Ping Pong daquele do Rei Leão de 94. Bens a Deus, que Tinha, beleza. Hein? pô. É que você tá sendo legal. Era da tiazinha, era Ping Pong? Não, era Buzzy. Eu acho que era Buzzy. Buzzy? Buzz? Não, era Buzzy. B-U-Z-Z-Y. Eu não sei se era da tiazinha ou da feiticeira, porque saíram os dois, né? Eu acho que eram a mesma empresa. Deixa eu falar que a tristeza do jovem era ter que pegar uma figurinha desse tamanho daqui, ó. E era tudo que você tinha. Era aquilo ali. Mas dependendo se acompanhasse a proporção, não tinha problema, né? Né? Figurinha. Brincar com miniaturas. E aí, falando de coisas que acabaram, e hoje em dia quando a gente vai falar de criança tem tablet, tem Melhores que os nossos, inclusive. Xbox, quase. tem tudo isso, né? O que a criança quer tablet, quer não sei o quê. Mas qual que eram os brinquedos que a gente tinha antigamente que não tem mais, que você acha que marcou, assim? Putz, você tem ali, que é o Pogobol. Pogobol, mas é o primeiro gradiente. O primeiro que a gente era top. Porque isso era o alto da tecnologia que a gente tinha, assim. Era o nosso podcast. Era o nosso podcast, exatamente. Você punha a fitinha ali, cantava, ficava feliz falando e tal, e depois você se ouvia, era o auge. Era caro pra caramba, eu só tive agora também. Eu comprei pra colecionar, mas... Cara, o primeiro gradiente, eu lembro que não era tipo... Eu não sei explicar, que eu não acho que era tão caro. Uhum. Mas é porque a gente era muito pobre, né? Não é qualquer coisa... o salário mínimo era R$160, tipo... É o que você ganhava de Natal. Assim, era o presente que juntava... Eu lembro que juntava minha mãe e minha avó pra comprar um presente pra mim. Era uma vaquinha, né? Era quase um... Mas isso era demais, primeiro gradiente. Era muito bom. Mas o que eu mais gosto mesmo, que eu acho que tem suco dos anos 90, é os Power Rangers que viravam a cabeça. Puta, você apertava aqui. Que sempre quebrava e ficava parado no meio. Ele ficava assim, o Power Ranger hoje ele tá meio triste. Não transformou daquela forma que ele deveria transformar, né? Esse era pica demais. Era muito bom. E você tinha irmão? Não. Porque uma prática comum que eu tô lembrando aqui era assim, ó, a minha mãe ela fazia o seguinte, porque eu tinha meu irmão, então ela comprava pra um pra outro. E os repetidos ela colocava embaixo uma marquinha aqui de canetinha pra saber de qual que é qual. Pô, isso é uma boa. Mas deve ser uma treta, né? Porque, pô, eu ganhei o Tommy, eu ganhei a Kimberly. Vai se fuder, eu quero o Tommy. Exatamente, pra saber de quem que é quem. Esse aqui é meu, tá marcado debaixo do pezinho. Tem altas táticas de mãe, assim, pra fazer essas divisões, né? Porque senão... Eu tenho um trauma, que eu estudava em colégio particular. E aí, tinha uma galera que tinha muito dinheiro. E aí tinha um moleque que ele tinha todos os Megazords. Ai, nossa, eu tenho um trauma com o Megazord também. Eu adorava. E pensa que ele levava no recreio e eu tinha o boneco pirata, que a gente comprava no R$1,99, que, mano... Foda, a virada de cabeça era meramente ilustrativa, né? Que você apertava, você tinha que vigiar com sua mão. Era manual, né? Não travava de jeito nenhum. E o moleque vindo com o Megazord do Tiranossauro. Exatamente, aquele que transformava mesmo, né? Transformava mesmo. Era impressionante. Pra mim, sabe aquele Megazord que era um dragão, dá umas temporadas pra frente que era o vermelho? Pica demais. Nossa, aquilo pra mim era uma delícia. Nunca tive. Pica demais. Porque a escola, eu estudei a vida inteira em escola pública. Mas também tinha os meninos ricos da escola pública. Não entendi o motivo, né? Mas tudo bem. O pai queria economizar um pouco. Antigamente, tinha isso antigamente. Antigamente você estudava em colégio público, era normal. Era normal. Hoje virou o Mad Max. Não, tanto que eu lembro que eu queria mudar pra escola pública durante muito tempo, porque eu tinha amigos que estudavam. Era uma loucura. Mas hoje em dia não dá. Hoje em dia... virou o Mad Max mesmo, assim. A escola que eu estudei virou um apocalipse zumbi, realmente. Eu lembro o Pogobol que a gente falou que era... Pogobol. Muitos machucados, né? Nossa, perfeito pra você quebrar um braço. Igual aquele negócio assim, ó, que você fazia você lembra dos baleiros? Isso vendia na frente do Museu do Ipiranga. Todo baleiro na porta da escola vendia esse negócio. Aí sempre voltava a criança com gesso no dia seguinte, assim, ó. Nossa, tomava aquelas bolas duras, assim. Nossa, quase quebrei um dente uma vez. Não, aquilo ali era apocalipse programado já pra acontecer. Que eu amava. Tem fotos minhas com isso, assim. Era...
Arminha de espoleta. Ah, e aquela do Rambo? É. Você tinha a do Rambo? Puta, Era eu bom, amava né? o Rambo. Tem fotos minhas vestido de Rambo Era quando eu era bom, hein? pequeno. Aquele Mas se- cheirinho de espoleta, depois fica aquele cheirinho Não. ardido e tal. Você lembra que tinha a bolinha, cara? Tipo um airsoft? Ah, tinha também essa, que eu lembro da de Tinha. espoleta. É. É que, mano... Fui crescer talvez num ambiente meio tóxico. Eu era pequeno, eu tinha espingarda de chumbinho. Uhum. Que era topíssimo também, espingarda de chumbinho. Você vinha aqui... Você tinha, Léo? Pô, top. Ó, tudo que é... Top. Top. Não, pô, que eu e meu tio, a gente se agredia. Pensa que eu tinha, sei lá, 6, 7 anos, meu tio tinha 17, 18. E eu lutava contra o meu tio. Meu tio me dava tiro de espingarda de chumbinho, eu dava com a minha arminha de espoleta nele. Uhum. Tá uma alegria pura. Fui crescendo nesse Eu ambiente. fazia Tazo Arma e Voa. Fazia guerra de Tazo Arma e Voa. É porque, Como é que pelo era porte que vocês viram que eu comi muito chips, né? Então, tinha vários exércitos de chips, vários Tazos. Tazo era bom demais. Tá, que se vinha no Ruffle. Vinha nos chips, e aí, mas o que eu achava legal dessa coleção é que vinha o kit. Tinha o Tapetazo, o Master Tazo, que Tapetazo. mudava geração Que e era tal. o grosso, né? O grossão pra você bater, assim. Tinha até um mãozinho de geleia que você... Sim, teve uma época pra lá- você virar o Tazo. O... O fichário. Nossa, Nossa, muito da tinha o hora. fichário de Tazo. Amarelão. O rolê do Tazo legal é que os primeiros foram Looney Tunes. Looney Tunes, Tiny Toons e Animaniacs. Animaniacs, exatamente. Puta, tava no auge Tava do no auge do auge. Animaniacs assim. era maluquice total, era muito bom. Porque era você usando roupa da Pacalolo, Uhum. da Looney Tunes e pegando Tazo. Anos tá louco. 90 Starter Kit, né? Tipo Pô, isso. total. Total. Tinha também outro que marcou muito os anos 90, dois que eu lembro muito. As bolinhas da Olimpíada, Uhum. que eram muito massa, das Sim. Olimpíadas de 96 de Atlanta, que era uma bolinha de tênis. Eu tenho elas aqui em casa. E outros que eu tenho também, tenho quase todos, são os mini cracks. Mini cracks era bom, hein? Nossa senhora. Era Mini crack. muito da hora. Tinha também os mini cracks e as foot goods. Porque um foi na Copa de... O mini crack 98, tá? A Copa de 98. Aham. Eu, se eu não me engano, o foot goods ou foi em 98 também, ou foi em 2002, que eram as bolinhas de gude com as caras dos jogadores. Você lembra Não disso? lembro, não peguei Era isso. muito da hora também. Tinha muitos colecionáveis da Coca. A Coca manjava de fazer. O ioiô. O O ioiô. ioiô era pica. Pô, por incrível que pareça, eu achava durante muito da minha vida que eu ia ser um profissional do ioiô. Era o sonho, né? O sonho era esse. Cogitei durante muito tempo. Acho que eu consigo ganhar dinheiro com o ioiô se eu quiser quando eu crescer. Porque eu sou bom demais fazendo o ioiô. E tinha até aquele ioiô, porque é o ioiô Russell, né? Que é o melhor do mundo e tal. Aí tinha a versão sem brilhar e aquele que brilhava também, brilhava. que fazia... Descia brilhando assim faísca. com a luzinha, que era obviamente que eu não tinha. Que tinha aqueles de lata, sabe? Aqueles Sei, que batia, pá, que enferrujava, ficava uma porra. Era da hora. Eu gostava muito também de um que é muito específico. O brinquedo mais específico, que é o Gelouco. Ah, o Gelouco. Nossa, o pessoal tem um carinho com Geloucos. O pessoal Gelouco, fala mano. direto comigo, assim. Vocês tinham em BH Gelouco? Tinha muita gente. Que era tipo uns Então, pacotes tinha de bastante. figurinha. Uhum. E eram uns bonequinhos bosta. Eram uns alienígenas, né? Aí É. você punha... Teoricamente o pessoal falava que colocava na geladeira pra virar, tipo, gelo de bebida. Tem muita gente que fazia isso. Gelouco era top. E tem um, que é de novo, que esse era o brinquedo das crianças ricas. Que era completamente inacessível. Que eram os brinquedos que vinha na revista Recreio. Ah, isso, com certeza. A própria revista Recreio era meio pesada de comprar também, né? Não dá. É. E vinha com uns brinquedinhos de... Letronix. É, Você lembra do pô. Letronix? Eu tinha uns Letronix. Pô, e que eu ficava na banca olhando aquilo, falando, pô, isso aqui é mó Nossa, legal, a hein? revista Recreio era da hora, hein? Não, era... Era da hora. E os Cavaleiros do Zodíaco? Você teve algum? Porque isso aí é um trauma na minha vida, assim. Eu tive 2 Uhum. suados. Mas o original ou o pirata? Original. Tive 2 originais. Pirata eu tive vários. Eu também. Eu tive Vendia no o 99. pirata eu tive 2. O original eu tive um, que foi assim... Sei lá, chorei meses pra conseguir ter. E a minha mãe me deu o glorioso Cavaleiro de Libra. Foda-se. Nem passava esse episódio na época. Não Falou assim, esse filho da puta. Ninguém gosta dele, que eu quero a porra do Cavaleiro de Libra. Vai se, sabe? Eu ficava tristaço, assim, que eu chegava na escola, de novo, colégio dos boys, os caras com, sei lá, o Shiryu, Uhum. com o Leão, com Sagitário. Os Porra. principais, né, e tal. Eles têm quem? Esse bosta de Libra aqui, ó, que ninguém se importa. Eu sou triste até hoje pro meu signo ser câncer. Porque meu cavaleiro é uma bosta. Não, esse Cavaleiro é da hora. O câncer, o Máscara da Morte, ele Renato, é uma vai bosta. se fuder, Renato. Ele Eu é sou uma de peixes, bosta. Renato. Ah, tá. Então, mas a gente se entende. Então a gente chegou num... Então nós somos os piores cavaleiros do Zodíaco que existem. E o meu segundo Cavaleiro do Zodíaco, eu ganhei porque meu tio ia casar, queria que eu fosse noivinho.
Eu falei pra ele assim, eu só vou ser noivinho se eu ganhar presente. Rapaz, foi uma chamada, O quê? Muito Não, bem, você tá um eu falei, eu não resgate. queria ser noivinho. Eu falei, não quero ser noivinho. Não, mas ela falou, não quero. Não, mas vai, porque eu falei, não quero. Eu falei, o que você quer pra fazer? Eu falei, quero um Cavaleiro Zodíaco. Aí meu tio E falou, qual que tá foi bom. dessa vez? Obviamente, de novo, criança triste, eu ganhei o filho da puta que toca o Siren, que toca a flautinha na saca de Nossa. Poseidon. De novo, nem passava a porra dos episódios aqui no Brasil, tinha um boneco. Gente, o Doco foi bom, o Doco de Libra, porque foi um investimento no futuro. Não, só que quando eu assisti, meu cavaleiro é mó legal. É. Tava menosprezando ele. Assisti 3 vezes a primeira exatamente. temporada. É, tipo isso, né? No futuro ele vai ser bem legal, mas... Mas sabe qual era o problema porra, desses bonecos? Você brincava 3 vezes, eles viravam uma malia mole, mano. Ficava Exatamente. Não, o problema é que não era pra você brincar, era pra você montar e deixar ali em algum jeito, porque você não montava, ele não ficava em pé, porque ele ficava assim. É. Aí os piratas era pior, porque eles não conseguiam nem montar pra colocar em pé, né? Então, aí você primeiro... Aí ele desmontava todo. Aí você fala assim, pronto. Aí ficava desanimado de brincar também, né? Pirata eu tive o Poseidon. Ah, mas aí Isso já é é topíssimo. bom, aí já é bom. Isso era top, era top. Mas não tinha, né? Eu lembro que era um inferno achar, tipo, ceia. Você Não, achava de jeito nenhum. na época eu fiquei sabendo que eles tiveram que, tipo assim, trazer avião lotado, porque tinha acabado no Brasil, sabe? Não tinha. E sabe o que é mais legal de Cavaleiros? Ele é um desenho que só funcionou aqui não. Mas, tipo, fez muito mais sucesso aqui do que fora do Brasil. Ah, não, com certeza, mas ele fez muito sucesso na França também. É. Fez muito sucesso na Espanha. Ele pegou o mercado europeu, né? Pegou bastante o mercado europeu. Tanto é que os brinquedos que vinham pra gente, muitos dos originais que vinham eram franceses. Então era Le Chevalier du Zodiac, a caixa do brinquedo, sabe? O Le Cavaleiro do Zodíaco, era tudo... Não, e é bizarro, né? Que você vê os lançamentos, tipo, no Japão, você vê, tipo, Shonen, essas coisas, eles nem estão no... Mas é aquela coisa que, por exemplo, aqui dá certo. Tipo, todo mundo odeia o Chris, aqui dá super certo. É. O Chaves mesmo é muito maior aqui do que em vários outros lugares, até próprio México. Eu acho que aqui é muito maior que o México. Muito maior. Muito O povo maior. acha muito... bobo lá no México. E era legal que chegava fora da hora. Porque eu assisto muito Vila do Chaves, né? Sim. Eu acho incrível você ver como o Chaves já tinha acabado Sim. e virou um fenômeno no Brasil. Então, pros próprios atores, era uma coisa meio... Tipo assim, meu Deus, tô fazendo sucesso, né? Tipo... Imagina, se daqui 10 anos seu canal estoura no... no Japão, né? Fala assim, é meio estranho mesmo. É muito louco, né? Mas O eles Cavaleiro- escolheram os louros disso, eu acho que muito mais tarde mesmo, né? Sim, não. Pô, os caras que devem ter feito de dinheiro por causa do Brasil. Com certeza, né? Agora eu podia pagar o aluguel, o seu Madruga, né? No final das contas, o investimento ia ser rolar. Aliás, Vila do Chaves é um puta É canal. muito bom. O Renan, a Carlinho, o Felipe são muito gente boa. Nossa, se tu- Gosto se muito souber- deles. Se soubesse que eu tenho um hábito meu, só para as pessoas, fatos esquisitos. Eu tenho uma nostalgia muito grande às vezes, e eu sinto saudades de Chaves e Chapolin. Uhum. E tem aqueles canais no YouTube que passam 24 horas de Mas Chaves. você acha que 24 você era estranho por causa disso? Todo mundo. Acho que. Alguém aqui faz isso? Porque eu também ponho o Chaves Não, eu pra ponho assistir, direto. não. Direto, Não, eu tô, então, pois tipo assim, eu preciso escrever um texto, eu boto Chaves pra passar e fico trabalhando vendo Chaves porque parece que é o meu white noise perfeito, assim. Uhum, pois é, cada um tem o seu negócio que libera a criatividade. Né? Chapolin, Chapolin direto. Fim de noite assistindo um Chapolinzinho. Mas você gosta igual o Chapolin e Chaves, assim, o nível, mesmo nível? Vou deixar você responder primeiro, qual que você prefere? Eu prefiro Chaves. Chapolin é pra mim, abaixo um pouco. Pra falar bem a verdade. E me dá medo também. Por exemplo, o episódio do bebê jupiteriano. Eu morria de medo daquele episódio. E aquele episódio da água da Jamaica, dos bichinhos saindo do jarro assim, sumindo. Eu morria de medo daquilo. Eu tenho um problema, que era uma criança que gostava muito de cinema. Então, eu gostava muito de Chapolin, porque eu via coisa que eu assistia com minha avó no Chapolin. Então tinha Charlie Chaplin, tinha no Chapolin. Entendi. Gordinho Era um Magro, pouco tinha mais no Chapolin. artístico mesmo, o Chapolin. O Chapolin acho que é o rolê do X-Pirito do Bolanhos, né? De extravasar o que ele sempre quis fazer. Então tem episódios que fazem referência a filme de Velho Oeste, tem episódio que faz referência a ficção científica, a livro, tem episódio do Fausto. Pô, o cara fazia um Fausto. Então eu acho que o Chapolin ele me ganha mais porque eu acho que ele é mais rico, assim. Entendi. E Chaves é top. Mas você sabe que você vai ser, tipo, a única pessoa do mundo que vai responder que prefere o Chapolin, né? Mano, Será? eu acho que talvez. Talvez. Mas eu gostava muito do Chapolin. Muito, muito. E é um herói bosta. Eu adoro o conceito do herói bosta. Eu gostava do jogo dele de Master System. Você já jogou? Sim. O Chapolin contra o Drácula.
Pô, Faz nem bom sentido. demais, não faz sentido nenhum. Sabe por que era contra o Drácula? Deve saber. Não, pior que não. Você não sabe a brisa? Não. Porque não era um jogo do Chapolin, né? Não, era tudo refeito, porque não é o jogo da Turma da Mônica. da Turma da Mônica e também da... que a gente falou, dos cachorros. TV Colosso. TV Colosso também tinha. Então, tipo, qual que é o nome da empresa? Tectoy. Tectoy. Tectoy fazia os portes desses... Era muito doido, né? Como é que funcionava esse esporte, você lembra? É porque, pelo que eu estudei, eles pegavam o jogo, por exemplo, o da Mônica no Castelo do Dragão era do Wonder Boy, o jogo era o Wonder Boy, que era um jogo bom pra caramba, né? Jogaço. Aí eles pegavam isso, falavam assim, Mário Souza, vamos fazer um negócio, vamos. Pegava, desenhava tudo e recolocava no versão brasileira Herbert Richards. Nossa, eu amava. Era muito bom mesmo. Master System pra mim é um videogame delicioso. Foi o primeiro que eu tive, então tem muita nostalgia com Master System. É mesmo? Eu pulei a geração do Master System. Ah, tá. Você foi pra qual? Qual que era o seu... Porque é que nem escolher Pokémon, né? É tipo... É Mega Drive ou Super Nintendo? Eu fui uma criança muito triste com videogame no começo da minha vida. Mega Drive, então. Exatamente. Exatamente. O videogame da criança triste era um Mega Drive. Primeiro eu tive um Dynavision. Putz, Que era então outro você era videogame da criança triste pra caralho. Porque o meu pior de tudo é assim, tipo, ele rodava alguns jogos do Nintendinho, mas não todos. Porque tinha um adaptador, né? Exatamente. Então, por exemplo, se eu quisesse jogar Mario 3, não rodava no meu Dynavision. Nossa, então era muita tristeza. Era muito triste. Mas, por exemplo, rodava o jogo do Gremlins, rodava o jogo do... Sei lá, tipo, alguns jogos muito específicos. Aí, beleza, meu pai, não, vou comprar um videogame novo pra você. Eu falei, pô, Super Nintendo, né? É o óbvio, a escolha óbvia. A gente tá esperando é isso aqui. E aí ganhei o Mega Drive. Pois é, menino. E aí, quais jogos você gostava do Mega Drive? Porra, Sonic, que era top. Era muito bom, Sonic. Mas não salvava, que tinha puto. Você precisava começar sempre do zero. Meio Dark Souls mesmo. Eu amava o do Michael Jackson. Ah, aham. Eu acho legal. Era muito viajado, era da hora. E outro que era viajadaço era o do... Echo the Dolphin? Echo the Dolphin. Esse era uma... Tem um vídeo, depois você assiste, tem um vídeo no YouTube que o cara, ele explicou tudo sobre Echo the Dolphin, que é tipo uma... É quase uma poesia o jogo. É um negócio muito... Parece uma música do Pink Floyd. É maluco, sabe? No final você luta contra o ET. É uma coisa simplesmente maluca. Depois, eu odiava o jogo na época, depois eu falei assim, não, eu acho que eu vou jogar, porque a minha vida precisa dessa lição de moral. E tem aquela musiquinha aqui. É uma musiquinha muito bizarra, assim, que tocava de fundo. E de Mega Drive eu gostava de... Pô, ele tinha um jogo de luta livre que eu amava. É tipo WrestleMania? É tipo um desses daí, que era muito bom, mas era muito triste. Jogava... E o NBA Jam. Você jogava Golden Axe? Golden Axe, sim. Que era tinha o Altered Beast. Altered Beast, nossa. Rise from your grave. Era muito, muito estranho aquele jogo. Mas todos os jogos eram tristes. E o California Games, jogou? Não gostava. Ah, tá. Pois não é. gostava. E você tinha qual? Super Nintendo. Eu fui do Master System pro Super Nintendo. Sabe aquelas lembranças que você tem de infância de tipo assim, aconteceu alguma coisa errada aqui. Eu tenho quase certeza que minha mãe comprou o Super Nintendo de um cara que tombava o caminhão. Eu tenho quase certeza absoluta, porque a gente foi num lugar estranho, pegar o videogame que ela já tinha negociado, veio nossa sacola preta na caixa, foi assim. Aí depois, assim, legal. E ele era meio assim, sabe? Sabe quando você bate na porta, ele abre assim, e fala assim, ele não deve vender só videogame. Mas o que você jogou no Super Nintendo? Putz, Super Nintendo, eu gostava muito do Mario, né, que já vinha de praxe, assim, o Mario World, que era bom pra caramba. Top demais. Eu gostava muito de Power Rangers, eu adorava Power Rangers, então aquele que você andava os dois e ia dar no porrada nos outros. Time fazia, pô, isso era demais. Era muito da hora. Eu gostava muito de Mortal Kombat, eu gostava bastante de Mortal Kombat, apesar de ter medo dos fatalities. O Mega Drive tinha sangue, pelo menos. Tinha sangue, E diz que o som era bom também do Mega Drive. Mas o gráfico era horroroso. Mas a gente tem que enaltecer, senão o pessoal do Mega Drive vai ficar triste aí também. Não, mas toda criança que tinha Mega Drive cresceu triste. Você via seus amigos jogando... Pô, eu lembro que meu tio tinha o Super Nintendo. Pô, eu lembro do dia que ele jogou o jogo do Zé Colmeia. Puta jogo lindo. Aí eu voltava pra casa, ligava meu Super Nintendo, o meu Mega Drive, puta joguinho triste, velho. Era meio caverna, meio dark o jogo. Mano, bagulho trevas, né? Era assim. Tinha o Toy Story, eu adorava jogar Toy Story, de Super Nintendo. Tinha o Super International Superstar Soccer. Top. Deluxe. Tem um que você esqueceu que é o melhor. Que até me ofende você não ter citado o primeiro. Mario Kart? Não, topíssimo. Mario RPG?
Donkey Kong. Ah, não, esse eu até peço perdão, porque pra mim o melhor jogo do Super Nintendo é o Donkey Kong. Eu jogava muito em Donkey Kong locadora. 2. Nossa, não. É o melhor Donkey Kong, é o Eu melhor joguei jogo. isso em locadora, Renato. Nossa, que era Donkey Kong era bom E a demais. primeira vez... Porque a criançada hoje em dia cresce com a porra do Xbox. Tudo é 3D, tudo é... Lembra a primeira vez que você viu o Donkey Kong Não, aparecer? é impressionante. Você fala assim, como que eles fizeram isso? Tipo assim, é bruxaria, sabe? Só faltou o Cid Moreira entrar. Ou então, segredos, Mago Mascarado. Não, aquilo era um... Eu lembro de olhar, eu ficar olhando assim. Você lembra desse sentimento? Eu lembro a primeira vez que o mano ligou na locadora, de todo mundo parar assim ao redor e ficar assim... Mano. É isso, chegamos à realidade virtual, né? Os caras, mano, o que tá acontecendo aqui? Porque a gente pegou uma época muito boa de videogame. Porque a gente pegou locadora, que era... Porra. Que era o ponto de encontro ali, né? Não, era um ambiente incrível. Era Tinha em bom. BH bastante locadora? Tinha muita locadora que alugava. Aqui também rolava se você não. Você podia alugar 2 jogos pelo preço de um na sexta-feira. Alugar e entregar na segunda. É isso, era o truque era alugar na sexta. O truque era alugar na sexta. Mas aí sumia também, né? Eu voltava da escola voando pra tentar pegar, sei lá, pra conseguir pegar de manhã na sexta, pra jogar sexta à tarde, sexta à noite, sábado à tarde, sábado à noite, domingo à tarde, domingo à noite, pra conseguir devolver na segunda zerado. E quando o jogo não salvava? Isso era uma tristeza. O videogame ligado o tempo inteiro ali esperando. Não, por isso que o Mega Drive era o videogame da criança triste, né? Que você não salvava. E aí, dessas evoluções, eu lembro 2 momentos pra mim que foram marcantes, assim, na locadora. Primeira vez que o maluco ligou um Resident Evil na nossa frente. Uhum. Que, porra, pra gente que cresceu jogando Mario 8-bit. Sim. E a primeira vez que os caras ligou Sonic Adventure. É isso que eu ia falar. O Dreamcast, hora que eles ligaram aquele Dreamcast e vi o Sonic, eu falei... Crazy Taxi, Sonic... E a baleia? É impressionante. A hora que eu vi aquilo, e era no interior que eu tava assim... Gente, o que eles estão fazendo? Era muito bom o jogo do Sonic. É impressionante. Era muito louco, né? Pra gente parecia que você tava num... Uau! Não, tipo, exatamente. Tipo assim, é a impressão que eu tive também com o Mario 64 quando eu vi a primeira vez. Quando o Mario voa. Então, pois é, nossa, era bom demais. Quando o Mario voava, eu ficava assim, caralho, eu posso ir pra qualquer lugar. Porque foi a primeira coisa que a gente teve meio que, sei lá, ter mundo aberto, se é que a gente pode falar assim. Você pode andar no castelo, ver as fases, escolher pra onde você vai. Era muito bom. E hoje em dia, sabe o que a gente tem que ver, Renato? Os caras... Ai, o meu jogo não vem em 60 FPS. Ai, meu Deus, isso me dá uma tristeza no coração. O povo... Perdoa eles, Deus. Eles não sabem o que eles estão falando. Não sabe, não tem a menor ideia. Não tem a menor ideia. A fita do Mega Drive era feia, gente. Isso era um negócio. Esse problema do FPS não é um problema real. Quando o jogo vinha quebrado, tinha bug, não tinha DLC. Não tinha como corrigir. Tipo, você lembra teve um jogo que eles fizeram pirata que era o Sonic 4 no Super Nintendo, você viu? Lembra disso? Maravilhoso. Que era um jogo feito no Speed Gonzales, o ligeirinho. Eles fizeram a versão do Sonic. Você salvava o Mario. Mario! Nossa, era muito tosco aquele trem. Eu amava. Achava isso demais. Muito era estranho muito aquele bom. jogo. É que o meu jogo pirata favorito, que tem até aqui no Flipper, que é o clássico. Esse aqui... Quem não jogou isso no fliperama não teve infância. É o Street Fighter de rodoviária? Óbvio. Ah, Hadouken, sai 5. Assim. Você dá um soco, sai o golpe do... Era muito bom. Pô, eu lembro de um Juca que a gente parou na beira de uma estrada pra comer num rolê. Tinha uma máquina de Street e era Street de rodoviária. Irmão. É a melhor versão do Street Fighter. Irmão, pô, como... Eu lembro que o meu brother meu, Vini, pô, a gente deve ter gastado umas 10 fichas jogando só pra rir. Isso era maravilhoso. Era muito bom, nossa senhora. Bons tempos de fliperama, viu? Nossa senhora. A gente chegou no momento agora aqui das polêmicas do nosso podcast. Então, qual que é a vibe? Assim? A gente tem 2 blocos de polêmica aqui pra você. Sim. Então, o primeiro deles é o isso ou aquilo. Uhum. Então, você tem que escolher uma das 2 opções e justificar rapidamente. Tá. Não queremos devaneios aqui. Então, vamos lá. Qual você prefere? Maluco no Pedaço ou Eu, a Patroa e as Crianças? Putz, Eu, a Patroa e as Crianças. Por quê? Porque eu acho que fez mais parte do meu... Eu vi pouco Maluco no Pedaço. Eu assisti muito Eu, a Patroa e as Crianças. E eu acho que o Michael Kyle é incrível. É muito bom. Eu vi pouco o Will Smith. Bom, eu vou só mostrar um bagulho aqui, ó. Eu percebi, inclusive, que aquela blusa parece muito com aquela... É ela. Entendi. Jaspion ou Jiraiya?
Jaspion, porque foi o primeiro boneco que eu tive, Jaspion, e pra mim ele abriu as portas da esperança ali da TV Manchete. Jaspion é muito bom. Topíssimo. A espada laser, Espada? É verdade, espada que é laser. maravilhoso. Ele que dava o golpe olímpico? Não, o Jiraiya Jiraiya dava golpe espada olímpico. olímpica. É maravilhoso. Uhum. Não faz nem sentido. Nenhum. He-Man ou Thundercats? Putz, Thundercats. Eu acho que o He-Man, ele é meio... Tipo assim, ele, apesar dele dar lição de moral e tal, mas eu achava muito estranho o cara assim, pô, mas ninguém reconhece ele. É ele mesmo, só que sem roupa. Tipo, ele tá de colã e depois ele tá com ele torce por Vasco depois, sabe? O Thundercats pra mim era melhor. Eu gostava do Moon-Ha. E a abertura de Thundercats? Thundercats. Aquela animação que era Putz, era muito bom. maluquice, que não era a mesma qualidade do desenho, mas Não era. Era feito por outro estúdio de animação. Aqui, ó. TV Colosso ou Castelo Rá-Tim-Bum? Putz, agora esse eu acho que é o mais difícil, viu? TV Colosso ou Castelo Rá-Tim-Bum? Putz, mas eu acho que TV Colosso. Mas eu não sei muito bem explicar por que não. Eu acho que é mais por causa das piadas. Eu acho que o TV Colosso pra mim é genial. O Castelo Rá-Tim-Bum também, mas o TV Colosso pra mim é fora da curva. Qual tem a melhor abertura? Melhor música de abertura? A melhor música de abertura, TV Colosso. Não tem como, né? Não tem como. Treinei o meu cachorro. Pô, isso daí me dá um... Porque Dá o Castelo Rá-Tim-Bum é a melhor animação da abertura, mas a musiquinha do TV Colosso pega demais. Mas é boa também. Bum, bum, bum. Aquele bum. Misterioso. Nossa. É, muito bom. Tá maluco. Gugu ou Faustão? Putz. Gugu ou Faustão? Vou falar que eu acho que o Gugu, ele errava pelo excesso, mas ele entregava tudo. Então eu acho que o Gugu. Boa. Qual que era melhor? Sessão da tarde ou cinema em casa? Putz. Sessão da tarde era melhor. Cinema em casa tem uns filmes muito clássicos que eu gostava, tipo O Ataque dos Vermes Malditos. Quem gostava de terror, cinema em casa era um presente. Era um presente. Mas eu acho que a sessão da tarde passava Lagoa Azul, eu gostava. E a chamada era muito boa. Não, lembrando que passava Brinquedo Assassino às 2 da tarde pra crianças que tinham acabado de voltar da escola. Exatamente. Um abraço pro Silvio Santos. Chaves ou Chapolin? Chaves. Chapolin não me pegou muito bem, não. Não? Eu tinha um pouco de medo, as histórias eram um pouco adultas, era meio cult pra mim, aí eu gostava do Chaves. E pra terminar, Xuxa ou Angélica? Xuxa Ou Eliana, vamos botar as três aí no fight. Xuxa, Angélica ou Eliana? Eu acho que é a Angélica. Apesar da abertura do Digimon, que fique claro. Aquela de Chapeuzinho de Seu Madruga. Eles vão se transformar. Mas eu gostava mais da Angélica. Porque ela era a Fada Bela, eu gostava da Fada Bela, então... Angélica. A Xuxa eu não acompanhei tantas. Eu não tive essa Xuxa mania toda, não. Pô, sabe um bagulho que é doido, que não fazem mais? Que a criançada não vai saber o que é? Tradução de música de abertura. Nossa, é verdade. Não tem mais. Não. Agora ou passa em japonês mesmo, que for porque vem muito anime e tal, ou vai a língua original. E tipo, só os clássicos mesmo, tipo Dragon Ball Super faz abertura, mas aí os caras manjam bem, aí faz. Não, e a gente tinha... Pô, tem o Ricardo Cruz canta bem demais e tal, mas a gente tinha o outro fenômeno também, que era maravilhoso, que era a música de abertura traduzida, topíssima, DuckTales, topíssima, mas tinha cantores cantando músicas baseadas em desenhos, que era tipo... Power Rangers tem a força. E eu tenho até hoje a fitinha do Cavaleiros do Zodíaco, daquele CD antigo, sabe, das músicas Cavaleiros do Zodíaco? Sim, que acho que tem Sandy Júnior também, se duvidar. Eu tenho a fitinha do Sandy Júnior também, mas é porque eles não cantavam o Cavaleiros do Zodíaco. Cavaleiros do Zodíaco? Quem cantava? Tinha uma música do Cavaleiros do Zodíaco também. Era a Larissa Tassi, até entrevistei ela no canal. Era ela? Eu gosto muito dela. Era ela e o William. Larissa e o William que cantavam. E o CD inteiro. Que era aquela música do... puta, você era Sandy Júnior. Mas tipo assim, tinha outros cantores também, mas era Larissa e o William e o Cavaleiros do Isso era muito doido, né? Isso não tem mais. Não tem, não. Angélica cantando Digimon, Tinha a música do Pokémon da Eliana. Da Eliana. Para ser um mestre Pokémon. Porque ela lançou lá em 99 e fez meio que eles entravam no a Eliana fez o nome dela com Pokémon, viu? É, com certeza. Foi onde ela... Pegou a hype certa ali, viu? Cara, tinha história no SBT, tinha o Melocoton, os caralho a 4, mas, mano, o Pokémon fez ela... Pokémon, Guaraná Caçulinha, Pokémon, tudo que tinha do Pokémon, meu filho, vendia. Aqueles negócio do chip, você lembra que vinha? Sim, e o Ed Banana. Ed Banana, é verdade.
Que também era o Chiquinho. Que era o Chiquinho. O Chiquinho era top. Era muito bom. Chiquinho não, mamãe. Chiquinho não. Pô, época boa demais. Todo mundo tinha um CD. E agora aqui, ó. Perguntas não respondidas na nossa infância. Renato, que é nosso especialista em nostalgia, vai responder aqui alguns dos dilemas que a gente tem e que nunca foram respondidos e que todos nós queremos saber. Então você que ficou a sua infância inteira tentando entender aqui, ó, a gente trouxe um especialista em nostalgia que vai ter que responder isso aqui pra gente. Então vamos começar com uma simples? Bora. O que aconteceu no final da Caverna do Dragão? Caverna do Dragão, aconteceu uma treta judicial porque tinha envolvimento da Disney, da detentora do Caverna do Dragão em si, eram 4 empresas. E eles, no final das contas, eles acharam que a audiência estava baixa e não fez tanto sucesso nos Estados Unidos, que aqui fez muito sucesso, mas eles queriam saber dos Estados Unidos. Então eles resolveram, o último episódio estava lá, hacking, estava escrito, podia ter feito, mas por causa de briga entre as partes, eles acabaram não fazendo, porque acharam que não fazia diferença. Eles voltam pra casa? Eles voltam pra casa. Eles levam a Uni? Eles não levam a Uni. Graças a Deus. Ela fica chato. lá. E o Vingador era filho do Mestre dos Magos. Eu odiava a Uni. Eu também. A única imitação que eu faço é da Uni. Nada me deixava mais bravo. Eu quero levar a Uni. Deixa a porra desse bicho chato do caralho. Você vai morar em apartamento, não cabe. Por que o professor Girafales passava tanto tempo tomando café com a dona Florinda? Na verdade, ele não tomava café, ele tomava chá. Aí você entenda como você quiser. Por que o Pato Donald usa toalha depois do banho, mas não usa calças no dia a dia? É porque, assim, talvez, eu fiquei pensando sobre isso, mas eu acho que talvez ele tem penas. Por baixo da pena pode ter alguma coisa que ele possa ter feito no banho também, que possa ficar à mostra, você não sabe. Molha, né? Dá uma marcada ali marcada, tá? Meio que sunga branca, só que ele tá de sunga branca pra sempre. Já reparou que o Pato Donald usa só calças e o Mickey usa só camiseta? É verdade. Não. É isso? Não. O Pato Donald usa só camiseta e o Mickey usa só calça? É verdade. Meio brasileiro, assim, né? Climão, calor e tal, assim. Se o Coyote consegue pagar todas as parafernálias da Acme, por que ele não consegue comprar um almoço? É porque não tinha enfrentado ainda. Ele está no deserto e não tinha pedido ainda o aplicativo de comidas. Porque hoje você pede, vai em qualquer lugar. Chega o carinha pra te entregar a comida. Talvez naquela época tinha só a fábrica mais próxima ali. Se o Dick Vigarista consegue estar na frente de todo mundo pra usar suas armadilhas, por que ele não só ganha a corrida? Porque ele acharia que seria fácil demais, né? Ele é perfeccionista, ele fez análise, percebeu isso e falou que... Ele é sangue ruim, né? Não basta só ganhar. Exatamente. Que viu o adversário morrer. E pra terminar, se o Popeye comia espinafre e ficava forte, ele é um fake natty? Essa é uma questão que realmente poderia entrar no canal do rapaz ali, hein? Porque o espinafre... Você gostava de espinafre por causa do Popeye? Ninguém gostava de espinafre. Eu gosto de espinafre. Não pode. Juro por Deus que eu gosto de espinafre. Você é uma criança errada. Eu como todos os vegetais. Eu sou um menino bonzinho, menino. Eu como os negócios tudo. Mas pode ser que sim. Provou do suco? Renato, quem quiser conhecer mais o seu trabalho, te encontra onde? Me encontra no YouTube, Nerd Show. Vai lá, pesquisa. Vídeos de segunda a sexta, 7 horas da noite, igual a televisão, porque o pessoal me assiste muito na televisão. E também no Instagram, @canal Nerd Show, que também tem conteúdo nostálgico e curiosidades no geral lá. A gente fala de tudo. Renatão, obrigado por estar aqui. Um prazer enorme ter você aqui. Foi muito bom o papo. Obrigado a você que ficou com a gente até agora. Um grande beijo e é nóis. Valeu.